Às 2 da manhã, uma garota estava prestes a pular do telhado. E você, a única pessoa presente, a observava em sua posição tão perigosa. Mas você, confortavelmente bebendo, exibia uma expressão de quem estava assistindo a um espetáculo. Ao ver isso, a garota hesitou levemente, pensando que definitivamente estava prestes a ir embora. Puxar alguém para servir de bode expiatório também é uma questão. Então a garota te puxou e pulou com você. Droga! Terá que haver uma próxima vida. Eu não deixarei isso assim. Sua mulher nojenta. Mais uma vez, abri os olhos. Você realmente renasceu no local da sua declaração na escola. Novamente diante de Liu Huiyan. Você decidiu se libertar e optar por ir embora acenando. Todos renasceram. Quem é tão idiota a ponto de ser um puxa-saco? Mas enquanto você se preparava para deixar o local, mas eu vi uma vida que você, uma figura que você nunca esqueceria de sua vida anterior. Era a idiota que acabou de te puxar como bode expiatório. Xi Shanshan. Só que você nunca poderia imaginar que ela era sua colega da mesma turma. E ainda por cima, a garota mais popular da escola Jiansheno. Neste momento, você está mordendo os dentes de ódio. Apenas porque em uma vida passada você trabalhou duro para se tornar um milionário. Achava que poderia levar uma boa vida. Quem diria que você foi mais uma vez ferido por esse idiota? Então você decidiu levá-la para um motel. Afinal, isso é algo que ela te deve de uma vida passada. Agora pedir um pouco de juros não é nenhum problema. Pensando nisso, você segurou o braço da garota e começou a caminhar para fora da multidão. E embora Xixancha estivesse um pouco confusa, ao ver seu perfil atraente, ela não estava com medo algum. Na verdade, ela se sentiu um pouco mais tranquila. Ele não deve me machucar, certo? Mas ao chegar ao destino, ela olhou para a placa do motel e ficou completamente atordoada. Por que estamos vindo para este lugar? Você a olhou com desdém e disse: o que você acha? O que mais você acha que se faz em um lugar assim? Claro que é para alugar um quarto. A jovem ficou completamente confusa. Ela realmente não esperava isso. Esse cara é tão direto assim? Nós nos conhecemos há menos de meia hora, certo? Você já me trouxe para um motel. Isso é educação, hein? Mas não esperei ela dar a opinião dela. Você já correu para a recepção para reservar um quarto. Só que ela ainda não teve tempo de reagir. Você voltou novamente. Xi Shanshan pensou que você tinha se dado conta do erro e voltado. Mas inesperadamente, você estendeu a mão para ela. Trouxe dinheiro? Me empresta um pouco? Neste momento, Xi Shanshan duvidou ainda mais da vida. Não é você quem traz a garota para um motel de casal? Então as meninas têm que pagar pelo quarto. Mas isso é só você. Isso a deixou ainda mais confusa. Ela sente que há uma espécie de tolice pura em você. Estranhamente adorável. Pensando nisso, Xi Shanshan de fato tirou da bolsa. Tinha 2 notas de 100 e te entregou. Essa jogada foi bem surpreendente para você também. Não, minha irmã. Você realmente dá. Como uma mulher tão burra como você conseguiu crescer? Que chegou até agora sem ser enganada por ninguém. Se fosse eu. Até agora ainda conseguiram te enganar para ter 3 filhos? Neste momento, você só sente que seu quociente de inteligência foi ofendido. E ainda tem uma culpa inexplicável na consciência. Eu realmente estava pensando em ir para um hotel com uma garota tão burra. Isso não é considerado bullying a uma pessoa com deficiência? Não deve ser ilegal. Mas só de pensar. Na vida passada, mal consegui me tornar um bilionário. Logo poderei ter uma boa vida. No final, fui puxado do terraço por vocês. E você sente uma raiva inexplicável subindo pela sua garganta. Trabalhei duro por 10 anos. 10 anos. Você sabe como eu passei esses 10 anos? Só por sua culpa, sua mulher estúpida, tudo foi apagado e teve que recomeçar do zero. Se eu não te fizer chorar na cama esta noite, será uma falta de respeito pelos meus 10 anos miseráveis. No quarto do hotel, os dois se encarando, sem nenhuma reação por um bom tempo. A bonita idiota Xi Shanshan estava no auge. Os cantos dos seus lábios se curvaram levemente, com uma expressão de descontentamento. O que você está pensando? E você olha para ela e ela está sufocada. Por que sinto que você está com mais pressa do que eu? Ao ouvir isso, o rosto dela ficou vermelho e os olhos desviaram, mas ela não disse nada. Mas na verdade, ela estava psicologicamente preparada. No entanto, você ainda não tomou nenhuma atitude. Isso porque você a trouxe para o hotel antes. É mais uma ação impulsiva. É uma maneira de descarregar os esforços do passado. Mas agora, pensando com calma, a dívida dessa idiota do passado deveria ser paga por ela nesta vida. Isso é realmente bom? Pensando nisso, você olhou para a bonita idiota à sua frente, que parecia um pouco atordoada. Não consegui evitar um suspiro. Eu sinto que essa idiota é um pouco fácil de enganar.
Mas esse cara realmente é bonito. Caso contrário, não teria se tornado a garota mais popular da escola. Pense nisso. Você não pôde deixar de pensar. Caso contrário, a deixaremos. Vendo você me encarando, Xixanchan perguntou timidamente: por que você me trouxe aqui? No entanto, você apenas disse de forma indiferente: você me deve isso. A linda idiota ficou perplexa. Pisca com seus lindos olhos. Parece que não entende o que você quis dizer. Você também apenas explicou repetidamente. Você só precisa dizer: da grande coberta. Mesmo que você me tenha 3, eu não devolvo. Ah! Um rubor apareceu nas bochechas da jovem. Isso é rápido demais. Então teve 3 filhos. Falando nisso, aqui é um hotel. Parece que não é tão rápido. Xixanchan, que já não tinha muito que ir. Nesse momento, não era suficiente. E neste momento, você também não tinha pensamentos de vingança. Encostado na cabeceira da cama em silêncio, pensando nos planos a seguir. Você agora é apenas um estudante do ensino médio sem forças. Não tem dinheiro. Quer conexões, mas não tem nenhuma. Então você decidiu primeiro entrar em contato com seus antigos aliados. Na Universidade de Finanças e Economia de Xangai. Lin Shi. Vendo você parado e pensando. Desde antes, tímido demais para falar. Xixanchan murmurou baixinho: há algo que eu possa fazer por você. Só então você percebeu o que ela disse. Então você ainda está aqui. Isso soa como se estivesse sendo insultado. Eu sou tão atraente assim? Você estava sentado parado desde antes. Eu sou tão sem charme? Mas ela estava prestes a fazer um movimento discreto. Então você ouviu, um pouco impaciente, dizendo: então vá tomar um banho. Oh, a estúpida personagem principal da beleza é obediente. Eu realmente fui tomar banho. Isso te deixou em choque. Como ela chegou tão longe assim? O QI dessa bela idiota parece realmente preocupante. Essa criança provavelmente não pode nascer. Como pode herdar deficiência mental congênita? Na verdade, você só queria despistar esse idiota. Acalmeze e pense bem sobre os planos futuros. Quando você está imerso nos planos para o futuro. Xixanchan saiu do banheiro. Ela estava apenas enrolada em uma grande toalha. Acabou de tomar banho. A névoa de vapor a tornava ainda mais frágil e encantadora. Seu olhar foi atraído por ela involuntariamente. Estava cheio de agressividade. Quase nua. Ela sentiu seu olhar. Parecia um pouco desconfortável. Ela disse suavemente: você pode parar de olhar? Estranho. Estava tímida. Foi então que você percebeu que seu olhar realmente pode ter sido um pouco direto. Mas, pensando bem, já que você estava aqui para alugar um quarto, olhar mais algumas vezes não fará mal. Pensando nisso, seu olhar se tornou ainda mais atrevido. Não havia nada de contido. Xixanchan ficou irritada e chateada com a falta de vergonha dessa pessoa, mas ao mesmo tempo queria rir. No entanto, suas próximas palavras a deixaram completamente atordoada. Então, tire e me mostre. Haha. Xixanchan ficou completamente sem reação. Claramente, ela não esperava que você fosse tão direto em fazer um pedido assim. Rindo do quê? Você me deve isso. Hoje, eu não pretendo fazer nada com você. Dar uma olhadinha para matar à vontade, pode, né? Xixanchan sente novamente que seu cérebro não é suficiente. O que ele disse parece fazer muito sentido. Mas ainda assim, ela sentiu que algo estava errado. Em confusão, ela realmente acreditou na sua conversa fiada. Isso fez com que você, nessa idade, tivesse uma grande sorte. No entanto, isso também gerou uma pequena dúvida em você. Não me diga que a inteligência desse idiota foi trocada por um peito 36D? Após apreciar completamente, você acenou com a mão. Começou a se vestir, se preparando para descer. Este movimento confundiu Xixanchan. E assim termina. Você ficou levemente atordoado. Em seguida, tossiu levemente, tentando esconder seu constrangimento. E então, o que vamos fazer? Fale depois que terminarmos de comer. Você não vai comer? Xixanchan piscou os olhos de maneira confusa. Um leve rubor apareceu em suas bochechas. Ah, o que eu acabei de dizer? Os dois subiram um após o outro. Simplesmente compraram algumas churrasqueiras e cervejas. Então voltaram para o quarto. Você está sentado na varanda do quarto de hotel, saboreando o churrasco e bebendo cerveja, querendo usar o poder do álcool para se embriagar, para se despedir do passado e abraçar uma nova vida. Em pouco tempo, já tinha bebido mais da metade de uma caixa de cerveja. Seu olhar começou a ficar cada vez mais turvo. Enquanto isso, Xixanchan observava em silêncio ao seu lado. Ela sentiu que havia algo envolvendo você. Uma emoção indescritível, que faz o coração doer.
Justo quando você estava prestes a abrir a próxima cerveja, ela de repente levou sua garrafa de bebida. Ao mesmo tempo, balançou a cabeça levemente. Indicou para você parar de beber. Neste momento, você já estava meio embriagado. Só conseguia ver uma silhueta. Aproveitando a luz tênue que entrava pela janela, você conseguiu distinguir com esforço o rosto bonito dela. Com um hálito de álcool, você perguntou: "Você não vai para casa?" Xixanshan ficou confusa com suas palavras. A emoção anterior desapareceu em um instante. Então você ouviu sua pergunta: "Você não vai para casa?" Xixanshan mostrou um brilho de tristeza nos olhos. Ela respondeu suavemente: "Não vou. Sua família não está te procurando?" Essas palavras tornaram seu olhar ainda mais triste. A jovem sorriu forçadamente. "Eles nunca vão me procurar. Mesmo se eu morrer." Essas palavras fizeram sua embriaguez diminuir um pouco. Você se lembrou de como ela parecia desesperada no telhado em sua vida passada. Você não pôde deixar de perguntar a ela: "O que está errado? Sua família não é boa com você." Xixanshan parecia ter sido questionada sobre o ponto mais fraco do seu coração. Sua expressão de repente ficou magoada. Ela começou a beber desesperadamente a cerveja que havia roubado das suas mãos. Ela começou a chorar de repente. Ela puxava o cabelo enquanto chorava. Ela começou a desabafar com você, de forma intermitente. Segredos que ela sempre escondeu no fundo do coração. Quando Xixanshan era pequena, sua família não era rica. Mas seu pai recebeu o apoio de pessoas influentes mais tarde. Ele abriu uma pequena mina de carvão. Ele ganhou uma boa quantia vendendo carvão. Mais tarde, o pai dela investiu em imóveis. O negócio prosperou ainda mais. Mais tarde, ele certamente ganhou dinheiro com imóveis. Homem é assim. Quando tem dinheiro, se torna pior. À medida que a riqueza aumentava, o pai dela se tornou. A mãe biológica de Xixanshan era uma jovem da mesma aldeia que seu pai. Os dois se conheceram através de um encontro arranjado. Mas após enriquecer, ele decidiu abandonar sua esposa de longos anos. E se casou com uma mulher jovem e bonita. É um enredo bem comum, facilmente encontrado em qualquer lugar. Embora você possa procurar, isso já é aceitável. O problema é que essa madrasta matou sua mãe biológica. O que é mais importante é que o pai na verdade sabia disso. Ao ouvir isso, você se sente chocado. Não consegue evitar querer matar essa velha ridícula e vadia. Xixanshan sorriu de forma autodepreciativa. Seu rosto ficou avermelhado devido ao álcool. Eles na verdade nunca a valorizaram. Me sustentar era apenas porque eu tinha um rosto bonito. Alguém como eu certamente pode ser vendido por um bom preço, certo? Você ficou em silêncio. Agora você entende completamente a vida passada. Porque Xixanshan seguiu aquele caminho. Ela era apenas um objeto para o pai e a madrasta, usado para trocar por benefícios maiores. Mas eles não previram que o edifício desabaria tão rapidamente, a tal ponto que Xixanshan, essa joia escondida, ainda não teve a chance de ser aproveitada. No final, eles só puderam entregá-la a um Mediterrâneo, na esperança de que isso permita aos negócios da família X sobreviverem por um tempo. Infelizmente, embora Xixanshan seja estúpido, sua personalidade é forte. Ela acabou escolhendo subir ao telhado. Observando a bela idiota chorar em silêncio, você sente uma onda de dor. A envolve em seus braços e beija seu rosto, que é de fazer qualquer um querer cometer um crime. Xixanshan ficou surpresa com sua atitude. Por um momento, eu até me esqueci de chorar. Você a acalma, dando leves tapinhas nas costas. Ao mesmo tempo, sussurrou: "Não se preocupe. Eu estou aqui com você. Posso te ajudar com eles, tudo bem? Para que eles não possam te intimidar." Shanshan acenou com a cabeça, revelando um sorriso doce. Você pensa consigo mesmo: "Afinal, poder recomeçar esta vida tem alguma conexão com esse cara? Se não fosse por ela, eu também não teria chance de recomeçar. Então, considere isso como um jeito de pagar a ela o que ela desejava na vida passada. Nesta vida, você irá satisfazê-la." Você pensava silenciosamente em seu coração, apertando seu corpo, sentindo o cheiro intoxicante que emanava dela. Seu olhar ficou novamente distante. E as coisas que aconteceram depois, você também não consegue se lembrar claramente. De manhã, o som contínuo do sino estava te deixando um pouco irritado. Enquanto você estava meio grogue, tentou por um bom tempo encontrar a origem do som, até que você tocou em algo macio. Você o beliscou inconscientemente, enquanto também se perguntava. Mas a sensação estava estranhamente boa. Um grito de dor de uma jovem alcançou seus ouvidos. Isso te assustou e te despertou imediatamente. Então você viu a linda idiota Xixanshan com os braços cruzados, olhando para você com olhos lacrimejantes.
E nesse momento você também percebeu o que realmente aconteceu. Você tocou o nariz, um pouco constrangido. Mas de repente você percebeu algo errado. Não é isso. E não é apenas que você não está vestido. Até a Xixanshan está vestindo um terno. Agora você finalmente se deu conta que parecia que você estava segurando aquela pessoa nos braços há pouco. Caso contrário, por que você estaria tão à vontade? Nesse momento, suas pupilas se contraíram. E você rapidamente olhou para os lençóis. Parece que não tem muita água. Também não há muitos vestígios de sangue. E cheirou novamente o ar. Parece que não há nada de estranho. Você deu um suspiro de alívio. Mas me sinto um pouco perdido. Na verdade, Xixanshan está perdido em pensamentos desde antes. Isso fez você coçar a cabeça confuso. Você e eu. Ao ouvir isso, você deu uma risadinha nervosa, percebendo que essa pessoa é inocente. Provavelmente achou que passou a noite com você. Fique tranquilo. Você está bem. Deve ser que na noite passada dormimos abraçados. No máximo, tivemos um pouco de contato físico enquanto dormíamos. No segundo seguinte, o rosto de Xixanshan corou. Ela estava um pouco envergonhada. Mas, de repente, ela ficou um pouco animada. Mas ao saber que esse cara não fez nada, fiquei inexplicavelmente irritada. Esse cara é um pouco ofensivo. Eu sou tão linda. Você, na verdade, não fez nada. Isso é uma falta de respeito comigo. Depois, os dois começaram a procurar suas roupas no chão em perfeita harmonia. Estava tudo jogado por toda parte. Você vai para a aula, certo? Xiao Xuxin perguntou de repente a Xixanshan. A menina ficou atordoada. E ela sentiu, atordoada. Ao ouvir isso, você acenou com a cabeça. E disse, se você vai para a aula, HM, vá me ajudar a pedir uma licença. Xixanshan ficou um pouco surpresa. Ah! Aonde você vai? Você viu a expressão perplexa dela. De repente, veio-me um senso de humor negro. Queria muito provocar esse cara. Sustentar a saúde. Afinal, no segundo seguinte, Xixanshan ficou completamente paralisada. Que diabos é esse cara? Ele me deixou na pior. Não é isso. Ele não parece ter feito nada comigo. Mas você vai e se envolve como estudante universitária? Ao ver isso, você não tentou explicar. Apenas sorriu maliciosamente e disse, perdeu. Regra de saída do quarto. Estou vendo coisas? Eu acho que vi a famosa Xi da nossa escola saindo de um hotel com um cara. Agora, um estudante da segunda escola de Hangzhou estava a caminho da escola. Um jovem bonito esfregou os olhos, mas percebeu que a pessoa já havia se afastado. Você e Xixanshan não sabem. Seus boatos logo se espalharão por toda a Jianshen. Neste momento, os dois estavam comendo café da manhã na rua. Tudo bem. Estou indo embora. Volte para a escola. Você se despediu da linda idiota. Xixanshan ficou ali, observando aquele homem partir. O homem que a enganou para passar a noite fora. Ele apenas deu alguns passos. De repente, voltou de novo. Xixanshan franziu ligeiramente a testa. Estava um pouco confusa sobre por que ele voltou. Então você estendeu a mão para ela, com a palma virada para cima. A outra mão estava, de forma constrangedora, coçando o nariz. Me dê 10 reais. Dê um, vai. Uma nota vermelha. Você estendeu a mão com confiança. Isso não foi nada educado. Ao ouvir isso, Xixanshan ficou completamente mal. Essa pessoa parece que, além do meu corpo, ele engana em tudo. E você ainda vai sustentar uma estudante universitária. E ainda vem me pedir dinheiro, né? Xixanshan realmente te deu o dinheiro. Ela até tinha medo de que você não tivesse o suficiente. E ainda deu uma nota vermelha a mais. Após um tempo de correria, você finalmente chegou à Metrópole das Maravilhas. Chegou à universidade onde Li Shi estuda. Após várias investigações, você estava embaixo do prédio do dormitório. Encontrou Li Shi e seu irmão. A família está precisando muito de dinheiro recentemente. Eu não posso pagar o preço de referência. Lin Shi observava silenciosamente esse irmão. Seus olhos não mostravam emoção. Esta pessoa é o filho dos pais adotivos de Lin Shi, Fang Shudong. Os pais biológicos de Lin Shi morreram em um acidente anos atrás. Os parentes em casa a viam apenas como uma criança. Ninguém a apoiava. A tratavam como um peso morto. Não só ninguém a adotou, como também tomaram posse da herança de seus pais. Por fim, a menina foi com o colega de trabalho de seus pais, Fang Mingdi. Ele é, na verdade, o pai adotivo de Fang Shudong. Mas o motivo deles para adotá-la também não era puro. Haviam como uma noiva infantil para Fang Shudong, na casa dos pais adotivos. Lin Shi não teve uma vida boa. Todas as tarefas domésticas eram feitas por ela. Além disso, eles não queriam gastar muito dinheiro com ela.
Portanto, a mensalidade de Lin Shi era suportada por uma bolsa de estudos da escola. Depois de chegar à universidade, a maioria das despesas eu mesma cubro com meu trabalho. Apenas impostos. Em vidas passadas, antes de te encontrar, a vida de Lin Shi é cheia de tragédias. Mas, mesmo assim, essa mulher sempre foi tão forte. Em 2005, ela foi a melhor aluna de ciências da cidade. Foi ela mesmo. E seu QI chega a 300. Com suas notas, ela poderia ter entrado em Tsinghua ou Pequim. Mas seus pais adotivos não queriam que ela tivesse uma vida boa. Porque, na visão deles, seu filho biológico tem notas tão baixas, enquanto a filha adotiva tem notas tão boas. Eles se sentem desequilibrados. Eles temem que a filha adotiva um dia voe alto demais e os deixe para trás. Por isso, eles não pagam nenhuma despesa da faculdade, incluindo a passagem para a capital. Eles não dão nada. E ainda roubaram o prêmio que ela ganhou por entrar na escola de destaque. Levou menos de 1 minuto. No final, ela foi forçada a ir para a faculdade de finanças da cidade. Todas as despesas dependem do seu próprio trabalho. Mas, mesmo assim, seus pais adotivos ainda aparecem na escola a cada poucos dias pedindo dinheiro. Na sua vida passada, depois de entender a situação, você deu uma lição severa na família Mindy e ainda ajudou a recuperar a herança que seus pais deixaram. Mas como você chegou tarde demais. Na época, Lin Shi já havia perdido a paixão pela vida e estava sofrendo de uma leve depressão. Depois, levou vários anos para você finalmente curar completamente Lin Shi. Mas mesmo assim, ela ainda ficou com algumas sequelas. Mas felizmente, desta vez ainda há tempo. Irmã, não fique parada. Meu professor ainda está esperando eu pagar. Fang Shudong, ao ver a expressão fria de Lin Shi, apressou-se com impaciência. Na sua vida passada, Lin Shi começou a acreditar nas palavras de Fang Shudong e realmente ajudou bastante a família. Depois, ele se aproveitou, piorar, e esvaziou a carteira de Lin Shi. Portanto, por muito tempo, ela viveu dias em que mal conseguia comer o suficiente. Depois, você redimiu Lin Shi. Nunca mais deixaria ela dar um centavo para a família deles. Mas depois Fang Shudong, por causa da fome, vendeu Lin Shi para um patrão rico em um bar. Ele queria mandar sua irmã para a cama do outro. Por isso, você deu uma surra nele. Portanto, você ainda passou alguns dias na cadeia. Mas você nunca deixa a vingança para depois. No dia em que saiu, correu para dar uma surra naquele patrão. De noite, com um saco, você o espancou. Não deixou nenhuma evidência, mesmo sabendo que foi você quem fez. Mas não há solução. Faça algo sujo. O nome dele, Xiao Xuxin, não é por acaso que é temido. Portanto, quando Fang Shudong apareceu na frente de Lin Shi, você estava cheio de raiva. Fang Shudong ainda estava tagarelando, tentando roubar de Lin Shi o dinheiro que ela ganhou nos últimos dias. O dinheiro que ela trabalhou arduamente para ganhar. No entanto, sem qualquer aviso, ele só sentiu uma dor aguda na nuca. Em seguida, ele foi chutado e caiu no chão. Imediatamente após, uma surra unilateral. Idiota! Quer dinheiro? Vá ganhar o seu próprio dinheiro. Peça dinheiro para sua irmã. De onde você tirou a cara para isso? Fang Shudong é só um vadio. Ele é um fracote, com força de combate só 5. Ele foi espancado até ficar perdido. Só conseguia gritar: irmão, pare de lutar. Por favor, não bata mais. Eu sei que errei. Esse tipo de cachorro sabe que errou. Isso é como se o sol estivesse nascendo do oeste. Ao lado, Lin Shi já estava atordoada. Ela estava perdida. Não. Quem é você? Que tipo de loucura é essa de sair batendo nas pessoas? Mas ele merece a surra. Ela pensava silenciosamente, apenas observando você lidar com Fang Shudong. Rui está cansado. Você que deveria parar. Olhando para Fang Shudong, que já estava chorando como uma criança, cuspiu nele. Ele xingou com raiva. Desgraçado. Lin Shi é minha pessoa. Eu te protejo. Ousaria aparecer na frente dela novamente. Vou quebrar sua perna. Estou tão bravo depois de te repreender. Você ainda deu um chute forte. Mas esse chute pegou firme. Acertou com força na cauda desse cara. Fang Shudong foi atingido em um ponto fraco por esse chute. Gritos de dor ecoaram. Ele começou a chorar. O grito dele surpreendeu as estudantes que ainda estavam no dormitório feminino. Acordaram as alunas que estavam dormindo. Em um momento, várias sombras apareceram. Você sabe que foi um pouco pesado dessa vez. Ele puxou Lin Shi e fugiu do local. Lin Shi foi puxada por esse homem que ela não conhecia. Ela queria resistir por instinto, mas foi empurrada pela curiosidade. Queria saber qual era o objetivo dele ao procurá-la. Fugiu junto com Lin Shi.
Só paramos na rua de comida atrás da faculdade de finanças. Você me conhece? Lin Shi perguntou, sem certeza. Ouvindo isso, você revirou os olhos. Lin Shi, a escola Belle do segundo ano da faculdade de finanças. Você é famoso, não é? Será que você não tem noção disso? Lin Shi ficou sem palavras diante do que foi dito. Ela não disse nada. No entanto, ela ainda disse timidamente: obrigada por me ajudar agora há pouco. Você ficou encarando Lin Shi, surpreso. Ao mesmo tempo, você pensou: agora, Lin Shi, sua vida passada pela primeira vez. A Lin Shi que encontrei é muito diferente. Agora, ela não tem aquela sensação. A sensação de estar cercada pela desesperança. Meia hora depois, as duas pessoas estavam sentadas em um restaurante de hot pot tradicional há 20 anos. Você estava tão à vontade pedindo carne de carneiro. Isso fez Lin Shi querer zombar da ousadia dele. Mal sabia. Isso é o que você queria que ela visse intencionalmente. Você não parece ser estudante universitário. Lin Shi perguntou de forma incerta. Você acenou com a cabeça, certo? Estou prestes a entrar no terceiro ano do ensino médio. Depois de ouvir isso, Lin Shi ficou ainda mais surpresa. Então você... Eu tenho alguma coisa? Você ouviu isso. Largou os pauzinhos. Fingiu estar em silêncio, pensando. Então, sorriu e começou a falar. Eu tenho algumas coisas para discutir com você. Apenas quero te bancar. Ao ouvir isso, Lin Shi ficou totalmente paralisado, com um rosto cheio de incredulidade. Sua voz involuntariamente subiu. Você quer me bancar? É para. Não é querer. Você enfatizou com firmeza. Isso faz diferença? Lin Shi respondeu com uma risada nervosa. Ela já estava um pouco mais calma. Embora o garoto à sua frente dissesse algo surpreendente, mas ela sentia uma sensação inexplicável. Você se mostrou extremamente calmo, explicando: claro que há diferença. Isso é coercitivo. Você não pode recusar. Representa que estou pedindo sua opinião. PFF. Lin Shi não conseguiu segurar e riu. Isso é tão dominador assim? Eu ainda não posso recusar. Você assentiu com firmeza, certo? Não posso recusar. Então você agora já está sendo sustentado por mim. Lin Shi estava cada vez mais querendo rir. Mas ainda assim disse: então eu estou sendo sustentado. O que eu deveria fazer então? Neste momento, seu coração já está além do limite. Realmente enganou e conseguiu. Como eu esperava. Lin Shi, a grande gênio, não me enganou. A versão futura dela me ensinou como conquistar a versão passada dela. Eu nunca imaginei que pudesse fazer algo assim. Ao ouvir isso, você respirou fundo. Sua voz também se tornou especialmente séria. Atualmente, claro, é ganhar dinheiro. Eu estou preparado para um grande golpe. Vamos fazer assim. Lin Shi, ouvindo, olhou para você com um olhar cada vez mais estranho. 4 horas depois, os dois apareceram no mercado atacadista de Hangzhou, olhando para a barraca de churrasco à sua frente. O canto da boca de Lin Shi estremeceu involuntariamente. Isso é o que você disse que ia ser um grande golpe. Vendo isso, você também está claramente constrangido, né? Para abrir a caixa, precisamos de um capital inicial. Primeiro, vamos ganhar um pouco de capital inicial. Vá pagar rapidamente. É claramente o dinheiro da Lin Fang. Mas você está agindo de forma tão arrogante, sem piscar. Lin Shi está cheia de frustração. Porque sinto que estou em um barco furado. Não é isso que você chamou de me patrocinar? E você comeu meu almoço. Agora está gastando meu dinheiro para comprar um carrinho de churrasco. Lin Shi estava prestes a rir de tanta raiva. Que tipo de patrocínio é esse? É mais apropriado dizer que ela arranjou um puxa-saco. Ao ouvir isso, você respondeu com firmeza: fique tranquilo. Isso com certeza não vai acontecer. Afinal, você ainda vai ter que pagar pelos ingredientes em breve. Lin Shi ficou ainda mais sem palavras. Não é você que está. Como você consegue dizer isso sem corar ou ficar nervoso? Hehe. Vendo isso, ela endureceu. O punho dela estava bem cerrado. Mas pensando melhor, talvez seja melhor deixar pra lá. Já estamos na embarcação desse sujeito. Embora seja inexplicável. Por força do destino. Então você puxa na frente. Ela empurra atrás. Os dois, em perfeita sintonia, empurraram a barraca de churrasco até a noite passada. Perto da barraca de churrasco onde você comeu com a bela idiota. Você tem certeza que assim dá para ganhar dinheiro? Lin Shi observa você escrevendo em uma tábua. Zan não consegue deixar de comentar. Ao ouvir isso, você acenou com a mão. Fique tranquilo. Garantido lucro. Então você começou a espetar carne de cordeiro nos palitos com habilidade. Um espetinho atrás do outro. Lin SH estava com uma expressão fechada. Ela estava ali, agachada no banco atrás de você, pensativa.
Era como se estivesse sonhando. Por força do destino, ela, a musa da faculdade de finanças, acabou sendo sustentada. A outra pessoa ainda é um estudante do ensino médio. Apesar de achar isso estranho, ser sustentada. Não deveria me dar dinheiro para gastar. Então, deveria passar o dia fazendo coisas desavergonhadas? Como se eu fosse a que gastasse tanto dinheiro com ele. E por que eu teria que estar aqui com você vendendo churrasco? Ei, Lin Shi abaixou o rosto timidamente. Ela disse sem expressão, eu suspeito que você seja alguém que está usando o fato de me sustentar para me enganar. Ainda me enganou para trabalhar de graça para você. Ao ouvir isso, você ficou um pouco surpreso. E imediatamente zombou, isso é absurdo. Como é possível? Eu pareço esse tipo de pessoa? Lin SH, surpreendentemente, começou a pensar seriamente. Depois de muito tempo, soltou uma palavra, parece. Você vê as pessoas com precisão. Você sorri como um vilão, mas eu não só engano você para me ajudar. Eu também engano você com o corpo. Você acha que eu brinco quando falo sobre ser sustentada? Lin SH ficou completamente atordoada. Esse cara não pode estar falando sério. Mas ela ainda estava tendo dificuldade em digerir a situação. Como eu acabei inexplicavelmente correndo de Xangai para Hangzhou, e ainda por cima seguindo um menino tão pequeno. Diz o ditado: quando algo é incomum, há sempre algo suspeito. A bela jovem de alto QI, Lin SH, usou seu cérebro com QI de 143 para pensar rapidamente. Ela também olhava aturdida para sua silhueta. De repente, surgiu em sua mente uma ideia absurda. Você é de Hangzhou? Lin SH perguntou cautelosamente. Nesse momento, você estava levando a sério. Ao ouvir uma pergunta atrás de você, apenas pensou que a pessoa estava apenas conversando. Então você correu para se proteger. E foi especificamente para me encontrar. Para me sustentar. Lin SH, pensativa, começou a perguntar. Ao ouvir isso, você fez um som afirmativo. É verdade. Olha só como você é talentoso. Eu preciso da sua ajuda. Não tem problema, certo? Lin SH ficou em silêncio. Depois de pensar por um longo tempo, ele disse, sem problemas. Mas, como você pensou em me sustentar? Ao perceber isso, um alarme soou na sua mente. Percebeu que esse cara já suspeitava de você. No entanto, você não ficou surpreso. Era totalmente sem dúvida. Isso era realmente anormal. Portanto, ele pensou em uma desculpa. Ele disse com um tom muito casual. Vendo você tão bonita, pensando que seria uma pena deixar outros homens aproveitarem. Seria melhor eu aproveitar. Mas Lin SH não acreditava nisso de jeito nenhum. Ela apertou os olhos levemente nessa parte. Eu pensei que você tinha viajado do futuro. Ao ouvir isso, você sentiu seu coração acelerado. Mas você ainda manteve a calma. Fingiu que nada estava acontecendo, fazendo perguntas óbvias. Vindo do futuro de volta. Por que isso é tão a lugar? Lin SH pensou um pouco, fazendo biquinho. Porque realmente não consigo entender. Se não fosse eu quem te disse pessoalmente, como você poderia pensar em algo tão estranho? O método que me enganou. SSS nesse momento, sua mente já estava agitada. Este é o gênio com um QI de até 143? Haha. Sua imaginação é realmente bastante rica. Você só sentiu o suor escorrendo. Ao ouvir sua resposta, Lin SH de repente ficou em silêncio por muito tempo. O que me levou a pensar que ela realmente acreditava. Justo quando eu suspirei aliviado, uma voz clara e suave surgiu. Aquela marca que eu tenho na bunda é feia? Ao ouvir isso, você riu automaticamente. Besteira. De onde vem essa marca na sua bunda? Assim que essas palavras foram ditas, seu alerta interno disparou. Estou acabado. Sem querer, acabei falando sem pensar. Hein? Lin Shi. Eu escorreguei na fala agora há pouco. Você acredita? Lin SH olhou intensamente para aquele homem cão. Rindo. Como você sabe que minha bunda não está doendo? Foi nosso primeiro encontro. De onde você tirou isso? Isso, eu adivinhei. É mesmo? O tom de Lin SH estava cheio de sarcasmo. Você acha que eu vou acreditar? Então você é o renascido que mais rapidamente virou piada na história, não é? Meu grande projeto de renascimento ainda não começou. Isso fez com que o espírito adivinhasse sua identidade. Não são vocês, esses gênios com QI de 143? Todos são tão assustadores assim? Não será que isso é o que chamam de repressão de QI? Mãe, isso é muito assustador. Neste momento, Xiu CHSHNG estava pensando em como despistar isso. Então, ouviu o espírito de repente fazer um meio sorriso. Deve ser que estou pensando demais. Eu não sei de nada. Essa é uma afirmação tão óbvia que parece querer esconder algo.
Isso deixou o rosto de Xiu Chshng bem vermelho. Caramba! Essa pessoa é realmente tão maquiavélica quanto na vida passada. Na vida passada, Lin Shi era bastante séria quando se conheceu com ele. Mas gradualmente, ela começou a se abrir. Xiao Xuxin finalmente percebeu. Lin Shi definitivamente não é como parece à primeira vista. Essa mulher, no fundo, ela é uma pessoa extremamente maquiavélica. Na primeira metade de sua vida, Xu passou por muitas dificuldades. Lin Shi fechou seu coração. Seu estado mental também piorou. Portanto, quando conheceu Xiao Xuxin pela primeira vez, Lin Shi ainda tinha uma certa desconfiança dele. Por isso, não estava tão disposta a confiar em Xiao Xuxin. Lin Shi segurava o rosto. Apenas o observava em silêncio. Este estudante do ensino médio que a fazia sentir amor e raiva. Este garoto já havia entrado no lugar mais suave de seu coração. Você está disposta a entregar até seu corpo a ele. Deve ser que está profundamente apaixonada por ele, não? Lin Shi pensou para si mesma. Embora isso pareça um pouco surreal, mas esse garoto certamente veio para salvá-lo. Lin SH acredita firmemente. Eu te ajudo. Lin SH sorriu levemente. No passado, ajudei Xiu Chshng a espetar carne e legumes. Antes das 6 horas da tarde, os dois finalmente estavam prontos. Os ingredientes que pretendiam vender naquele dia. No primeiro dia, não preparei muita coisa, principalmente porque havia incertezas. Então, precisávamos testar a venda por um dia para ver a reação. Ainda não tem ninguém, mas você já passou. Lin SH estava sentada na cadeira ao lado, piscando os olhos, confusa. Xiu Chshng sorriu maliciosamente. Você não entende que as pessoas que passam sentem o cheiro. Esse cheiro pode acabar atraindo as pessoas. Lin SH não disse mais nada, porque ele às vezes também era assim. No entanto, ele ainda apontou para a placa escrita por Xiu Chshng e disse: Você sabe que escrever assim ofende as pessoas, não é? Na placa estava escrito carne de vaca e cordeiro absolutamente pura. Não há carne de pato ou frango se passando por carne de verdade. Se falso, 10 vezes a compensação. Usar essência de carne de cordeiro e gordura de cauda de cordeiro para marinar a carne de pato. Para se passar por carne de cordeiro. Fazer espetinhos de carne de cordeiro. Essa prática já é comum há muito tempo. Já se tornou uma operação habitual na indústria. Mas Xiu Xuxin é novo por aqui. E ele escreve isso diretamente. Isso significa insinuar que os outros são todos falsificações. Apenas aqui é carne de cordeiro real. Isso certamente ofende os concorrentes. Originalmente, todos podem ganhar dinheiro. Você vem e vira a mesa. Como os outros poderão jogar assim? Xiu Xuxin riu friamente. O comerciante desonesto ainda tem razão? De qualquer forma, estamos apenas ganhando um dinheiro suado. Conseguir um pouco de capital inicial. E se ofender alguém, e daí? Não estou planejando ganhar dinheiro com isso. Você realmente é um cachorro. Levanta a tigela e xinga a mãe. Coloca a tigela de volta na mesa. Lin Shi falava sem parar. Não consegue evitar começar a se preocupar com seu futuro. Em que estado mental você estava? Para se apaixonar por esse homem cachorro? Ele não pôde deixar de perguntar a si mesmo no futuro. Infelizmente, o seu eu do futuro não responderia. Mas o olhar que ele lançou para Xiao Xuxin, nem mesmo ele percebeu. Já estava muito mais suave. Opa, isso aqui é realmente carne de cordeiro. Como Xiu Chshng havia previsto. Assim que essa marca foi lançada, alguns clientes, com vontade de comer, realmente se interessaram. Mas não é necessariamente carne de cordeiro verdadeira. É da que acabamos de cortar. Xiu Chshng garantiu, orgulhoso. Certo, então me traga 20 espetos para eu ver. E ponha mais um pouco de vegetariano. Espera, isso é cebolinha? Não, ainda não está à venda aqui. Vou conseguir e experimentar. Xiu Chshng explicou. Na época de 2007, cebolinha grelhada, alho grelhado, esses ingredientes de churrasco ainda não tinham se espalhado pelo país. Então, para testar, Xiao Xuxin subiu alguns itens que só ficaram populares mais tarde no país. No entanto, esse cara aqui é veterano. Ele já provou todos os tipos em todo o país. Decididamente pediu um monte de coisas boas. Após abrir uma empresa na vida passada, era inevitável que houvesse momentos de construção de equipe. O chefe Xiao Xuxin ficava responsável por assar para todos. Naturalmente, desenvolveu habilidades consideráveis. Pelo menos, não havia problemas em montar uma barraca. Bom, experimente. Assim que o irmão mais velho comeu, sabia se tinha ou não. Imediatamente levantou o polegar. Muito bom, sinceramente muito bom. Vou te dar um pouco também. Xiao Xuxin empurrou um pouco do que havia assado demais para o mestre espiritual.
O mestre espiritual estremeceu por um momento. Não é para vender? Falta mesmo a sua mordida? Xiao Xuxin não pôde deixar de revirar os olhos. Na verdade, ele já havia notado Lin Shi há muito tempo. Desde agora, ele estava quase babando de tanta obsessão. Seus pais adotivos o procuravam a cada 3 dias pedindo dinheiro. Normalmente, ele nunca se atreveria a gastar com essas refeições. Quase não conseguia nem comprar. Pensando nisso, o ódio de Xiao Xuxin pela família de Fang Weimin aumentou em um nível. Xiao Xuxin estava grelhando ao lado dele. Lin SH estava comendo silenciosamente ao lado, aprendendo também um pouco. Embora a habilidade de grelhar de Xiu CHSHNG não tivesse problemas, mas isso definitivamente não vai vender por apenas 1 ou 2 dias. É necessário ter um ajudante. Claro que isso não é tão fácil de aprender, especialmente grelhar vegetais. É muito fácil de secar ao assar. O irmão mais velho que estava aqui antes contribuiu com mais de R$ 200 em receita. Isso mostra o alto lucro desse tipo de barraca. Mas esse dinheiro é ganho com muito esforço. Apenas por um momento. Xiu CHSHNG já estava com as costas molhadas de suor. Afinal, é verão. É normal ficar em frente ao fogo aberto. Vocês têm uma loja de casal. O irmão mais velho olhou curiosamente para os petiscos antes de ir embora. E também deu uma olhada em Xiu CHSHNG. Não é estranho pensar assim. Agora não é como depois, quando haverá estudantes universitários por toda parte. Muitos jovens casais, depois de se formarem no ensino médio, vão trabalhar em fábricas. Ou abrir uma loja de casal, algo assim. Xiao Xuxin lançou um olhar furtivo para Lin Shi. No fim, aquele cara também estava olhando para ele. Ele imediatamente sentiu uma felicidade indescritível. Então ele assentiu, reconhecendo. Sim, fazer um pouco de capital. E depois, fazer negócios. Oh, isso é bom. Despedir-se do irmão mais velho. Xiao Xuxin só então perguntou a Xixi. Está gostoso, Xixi? Lin Shi ficou surpreso. Mas isso não parece que estamos próximos? Xiao Xuxin deu uma risada sem graça. No entanto, Lin Shi olhou para ele com um olhar significativo. No fundo, já tinha algumas suspeitas. Na verdade, esse apelido Xixi foi depois que Xiao Xuxin e Lin Shi se relacionaram na vida passada. Acabei de chamar. Afinal, os dois passaram anos juntos depois disso. Aquele sentimento de felicidade veio à tona. Xiao Xuxin não conseguiu se controlar. Simplesmente chamou assim. Mas, na verdade, Lin Shi tem um pouco de tsundere. Ele não disse que não podia. Isso significa que ele reconheceu esse apelido. Lin Shi nessa idade ainda tem uma sensação de menina que não tinha na vida passada. É meio adorável. Pode-se considerar que Xiao Xuxin renasceu. O que se sente dele é um lado que nunca tinha visto antes. É inexplicavelmente um pouco honroso. O que está acontecendo? A propósito, por que isso é tão gostoso? O professor Lin é realmente muito curioso, porque ele já comeu de outros lugares antes, mas nenhum tem o sabor tão bom quanto o assado por Xiao Xuxin. Xiao Xuxin sorriu de maneira misteriosa. Ele mostrou a ele os ingredientes ao lado. A pimenta é um tempero. Isso é a verdadeira receita secreta da alma. Xiao Xuxin sorriu orgulhosamente. Na verdade, é uma receita exclusiva. Essa coisa foi algo que Xiao Xuxin fez em sua vida passada com um lugar muito famoso. Ele pediu para colaborar com uma pequena loja. Na verdade, abrir esse tipo de loja. Os temperos e molhos são um segredo comercial. Mas Xiao Xuxin os tornou famosos. E ele só queria cantar para si mesmo. Não conte a ninguém, só assim ele estaria disposto a ensiná-lo. Não se esperava que, um dia, isso se tornasse o meu primeiro grande investimento. A vida é uma questão de saber aproveitar as oportunidades. Lin SH e Xiu CHSHNG estavam conversando. Ele acabou de comer mais de 40 espetos sozinho. Mas Xiu CHSHNG apenas balançou a cabeça. Ele decidiu dar uma olhada primeiro antes de falar. Na verdade, esses pratos são a fonte principal do lucro. Como batata frita. A margem de lucro é de várias vezes. Lin SH também não discordou. Ela apenas estava quieta, sentada em um grande bloco de pedra atrás. Então, ele rasgou um pedaço de papelão grosso e fez um leque para Xiu CHSHNG. Ele começou a agitar, sentindo a brisa fresca. Xiu CHSHNG sentiu-se aquecido por dentro. Isso conta como eu conquistar esse cara antes do tempo? Com certeza, para conquistar uma deusa como Lin SH, precisa ser ele mesmo no futuro. Depois, aos poucos, começaram a chegar os clientes. E o número de estudantes também aumentou. Era o horário de pico, com os alunos saindo da escola. Este é o melhor momento para os negócios. Xiu CHSHNG disse a Lin SH.
Ele já tentou fazer Lin SH experimentar. Começou apenas com legumes grelhados. Na verdade, fazer churrasco é um pouco mais fácil de aprender. Mas essa coisa tem um custo alto. No entanto, Lin SH possui um cérebro muito poderoso. Sua capacidade de aprendizado é comparável a um Xia. Não vou dizer que aprende na primeira tentativa. Pelo menos é muito mais rápido do que quando ele aprendeu. Menos de meia hora. A receita novamente aumentou em algumas centenas. Lin SH ficou atonita. É tão lucrativo ter uma barraca assim? Isso pode até ser, mas só pode ser vendido por um verão. CHSHNG suspirou. Esse tipo de barraca de rua. Na verdade, tem mais clientes do que aquelas lojas. Porque parece ter um ar mais popular. É muito fácil despertar o desejo dos transeuntes. E além disso, a barraca de churrasco pode ir a parques e lugares públicos onde há muita gente. Durante todo o verão, quando o tempo esfria, então não aparece quase ninguém para comer. Lin SH certamente entende isso. Está um pouco preocupada. Então você disse que ganharia capital para abrir um negócio. Você vai abrir uma churrascaria? Xiu CHSHNG ouviu por um momento. Ele rapidamente negou. Embora o comércio físico seja o principal hoje em dia, o futuro pertence à internet. Você precisa fazer software. Lin SH ficou surpresa. O software de Xiu CHSHNG surgiu. Embora já existam smartphones em um sentido relativo. O primeiro iPhone da Apple também foi lançado neste ano. Mas, em um verdadeiro sentido, só pode ser considerado um smartphone. Pelo menos, deve ser após o nascimento do iPhone 3G. E esse negócio de smartphone, sem um ecossistema de aplicativos, é apenas um celular bonitinho. Então, Xiu CHSHNG estava pensando se deveria fazer um grande negócio. Ele voltou a viver. É como uma borboleta batendo suas asas. Quanto ao impacto que isso pode ter, é difícil dizer. Mas, já que teve essa oportunidade de renascer, por que não tornar o futuro mais bonito? Embora essa coisa de renascimento deva ser aproveitada ao máximo, não deixe que isso afete a linha do tempo original. Assim fica mais fácil tirar proveito disso. Afinal, quanto menores as mudanças, mais fácil é controlá-las. Mas meu maior trunfo ao renascer nunca foi saber o que vai acontecer no futuro, o que pode dar lucro, mas sim ter uma estética de pensamento à frente do tempo, e entender o que realmente as pessoas querem. A percepção sobre essas coisas. Xiu CHSHNG viu através da chave do problema. Então, já tinha alguns planos em mente. Ele não explicou muito. Eu disse ao mestre Lin que deveríamos ganhar dinheiro primeiro. Sem dinheiro, pensar demais é só ilusão. O mestre Lin inclinou a cabeça e perguntou quanto dinheiro você queria. Na verdade, eu ainda tenho um pouco. Deixe isso, guarde seu dinheiro para comer. O que precisamos é de dinheiro. Quanto mais, melhor. O mestre Lin assentiu pensativamente. Ele na verdade não conseguia entender. Que lucro pode se obter com uma barraca de churrasco? Esse é um pensamento bastante comum. Afinal, as margens de lucro nesses setores são assustadoras. Neste ano, ainda não é realmente conhecido pelo público. O que a beleza vai comer? Xiu CHSHNG estava de cabeça baixa, grelhando verduras. Então notou que alguém novo estava diante dele. Então, não se importou. Instintivamente disse, Oi, por que essa voz é tão familiar? Confuso, Xiu CHSHNG levantou a cabeça instintivamente. Imediatamente, seus olhos se arregalaram. Caramba, alguém chegou. Era a beleza burra com quem ele teve uma noite no hotel ontem. XSHNSHN, Xiu CHSHNG apenas sentiu seu coração apertar. Sinal de alerta soou. Meu Deus, tão rápido assim. É uma sensação de campo de batalha? XSHNSHN estava fazendo bico. A expressão triste em seu rosto deixou Xiu CHSHNG sem palavras. Mas você já saiu da aula, não é? Xiu CHSHNG estava um pouco constrangido. Na verdade, há aulas à noite. Mas não é obrigatório ir. Mas, as regras oficiais da escola. Geralmente, pode ser considerado como um pum. Embora oficialmente diga que não é obrigatório. Mas na realidade, quem entende, entende. Por isso, Xiao Xuxin arrastou a beleza burra para o hotel ontem à noite. Na verdade, é quase a mesma coisa que faltar à aula. Portanto, ele não esperava nada disso. E a essa hora, ele acabou encontrando essa burra de novo. O que você está fazendo aqui, montando uma barraca? A beleza burra mostrou um olhar claro e ao mesmo tempo estúpido. Xiao Xuxin tocou o nariz de forma um pouco constrangida. Não é preciso gastar dinheiro para montar uma barraca e ganhar um pouco? Youshan ficou paralisada com a questão do dinheiro. Sob o olhar confuso de Xiao Xuxin, Youshan pegou a carteira e começou a procurar dentro.
Então, ele parece que pensou em algo. Ele simplesmente estendeu a carteira para ele. Xiao Xuxin ficou mais confuso ainda. Ei, não pode ser porque temos algo a mais. Você não precisa ser tão sincera assim. E ainda por cima, seu corpo ainda não me pertence, né? Xiao Xuxin de repente sentiu uma sensação de culpa. Era como se ele estivesse sendo enganado por essa beleza burra, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Ele não pegou a carteira. Apenas tossiu 2 vezes. O dinheiro que estou precisando. Não é algo simples de só algumas centenas ou milhares. De qualquer forma, você não precisa se preocupar tanto, ok? Xi Shanshan parece entender. Mas seus olhos caíram sobre o cordeiro que Xiao Xuxin estava assando. Olhando fixamente. Estava claramente absorta. Xiao Xuxin não tem escolha. Apenas pôde puxá-la para sentar um pouco para o lado. Ele estava sempre atrás. Mestre Lin veio para Xiao Xuxin. Perguntou em voz baixa o que Xi Shanshan tinha acabado de dizer a Xiao Xuxin. Ele percebeu. A outra pessoa era uma beleza de escola. E não era inferior a ele. Então ele estava conversando com Xiao Xuxin. O professor Lin pensou que a outra pessoa era colega de classe de Xiao Xuxin. Viu ele tirar a carteira. Pensei que teria que pagar ao Xiu CHSHNG para comprar churrasco. Mas, olhando, algo parecia errado. Como você deu até sua carteira para esse animal? Então, eu vi que Xiu CHSHNG estava puxando aquela garota para um assento ao lado. Ele então ficou curioso e veio perguntar qual era a situação. O coração de Xiu CHSHNG estava começando a acelerar. E ainda não havia se acalmado. Então, Lin SH de repente se aproximou. Isso deixou Xiu CHSHNG tão assustado que quase teve um ataque cardíaco. Ele, o Xiu CHSHNG, ficou um pouco sem saber o que dizer. Por um momento, ele realmente não sabia como apresentar Lin SH como a namorada da beleza burra. Isso definitivamente não era. Se fosse para dizer algo, a Lin SH da vida passada era mais parecida com Xiu CHSHNG. Se a linha do tempo original se desenvolvesse, Xiu CHSHNG não teria sido arrastado daquela idiotice do terraço. Presumivelmente, ele deveria ter saído após a inteligência emocional com Zheng Jie. E provavelmente teria descido com Lin SH. Ou talvez tenha perdido completamente a esperança no amor. Mas uma coisa ainda não mudará. Pelo menos, a relação com a Lin SH sempre se manterá forte. Por isso, Xiu CHSHNG acredita que esta vez voltou à vida. Com certeza é a Lin SH. A vida é cheia de interações sociais. O futuro dele mesmo vai ajudá-lo. Assim, não faz sentido não conseguir. Portanto, neste momento, Xiu CHSHNG sente que seu cérebro nunca funcionou tão rápido como hoje. Rodando tão rápido. Lin SH olhou para Xiu CHSHNG com desconfiança, observando a expressão de nervosismo desse cara. Ele sentiu vagamente que algo estava errado. Você está agindo como se estivesse prestes a falar, mas hesita. No final, ele ainda perguntou. Você não teria enganado aquela garotinha e pegado seu dinheiro, né? Ah, Xiu CHSHNG ficou confuso. Por um momento, ele não sabia como responder. Isso não está certo, né? Mas pensando bem, parece que é assim. Ele realmente enganou a beleza burra e pegou R$ 200. Não está certo. E não é só isso, tem mais 2 refeições além de um maço de cigarros. Quase esqueço que o dinheiro do quarto também foi ele que pagou. Pensando bem, Xiu CHSHNG sente que realmente tem muitos pecados. Mais ou menos isso. Parece que realmente o enganei com dinheiro. Xiu CHSHNG teve que continuar nessa conversa. Mas nesse momento, se nada der errado, algo inesperado aconteceu novamente. A beleza burra apareceu do nada. Estava parada atrás dela. Ela é sua irmã? Ai, Xiu CHSHNG instintivamente olhou para a beleza burra. Depois olhou para Lin. De repente, parecia que ele entendeu algo. Lin SH realmente parecia mais velha que CHSHNG. De fato, a maioria das pessoas provavelmente, ao ver Lin e Xiu CHSHNG, pensaria que eles são um casal. Isso seria constrangedor. No entanto, nesse momento, Xiu CHSHNG, de repente teve um pensamento sutil. Parecia que ele não era mais do que a minha estudante universitária sustentada. Isso mesmo, Xiao Xuxin, a fera, admitiu isso abertamente. Porque Xiao Xuxin percebeu que algumas questões é melhor simplesmente esclarecer. Afinal, não há nada que não possa ser colocado nas claras. A confiança de Lin nele deve vir em primeiro lugar. Quanto a esse idiota Xi Shanshan, ele deve minha vida. E se eu o arrastar para o hotel todos os dias, e daí? Quem mandou ele me dever? Isso mesmo, é assim que me sinto justificado. A beleza estúpida deu a Xiao Xuxin a autojustiça.
E ainda havia um tom de orgulho que ele não soube lidar. O que ele queria dizer ficou preso na garganta. Embora Xiao Xuxin tenha dito isso pela manhã, que ele ia sustentar uma universitária. Mas quem em sã consciência levaria isso a sério? Nunca pensei que esse animal realmente sustentaria uma universitária. E ainda a trouxe para casa. Lin Shi ainda mais feroz. Não é você que está falando sério. Ele realmente não esperava. Quando Xiao Xuxin o apresentou aos outros, ele foi realmente ousado. Ele ser sustentado já é algo absurdo. A beleza burra olhou para SH com uma expressão de surpresa. Embora a outra pareça ser alguns anos mais velha que ele, ela não usa roupas ou joias de marcas famosas. Mas quanto mais assim, a mulher à sua frente dá uma sensação cada vez mais enigmática. Não há dúvida de que Lin SH possui uma aura inata. Esse tipo de aura imortal. Esse tipo de espírito de fada. Não é algo que se consegue apenas com roupas ou aparência. Nem algo que se aprende com imitação intencional. Muito menos algo que se pode conseguir com maquiagem. Lin SH simplesmente ficou ali em pé, calma. Seu rosto natural. Uma face que não foi embelezada por cosméticos. Pode fazer uma grande quantidade de mulheres superficiais se sentirem envergonhadas. Por outro lado, a beleza burra aqui não tem essa sensação de forma alguma. O principal ainda é o seu ar de estupidez genuína. É muito direto, mas apenas na visão de quem não o conhece. Isso era uma frieza verdadeira. Sendo sustentada. Até agora, a beleza burra ainda está um pouco descrente. Ela deve achar que o Xiao Xuxin ainda está brincando com ela, né? Mas Lin Shi, por outro lado, esboçou um sorriso de canto cheio de significado. De forma muito generosa. Estendeu sua mão delicada como jade em direção a Shi Shanshan. Essa garota Lin Shi. Sim, uma estudante universitária sendo sustentada. Lin Shi também tem um lado um pouco maquiavélico por trás. Com um QI acima da média, ela naturalmente percebeu. A garota na frente dele tem um relacionamento em comum com Xiao Xuxin. Ela é natural e confiante. Via a vinda do palácio principal. Os olhos de Shi Shanshan estavam opacos. Em um instante, ela até esqueceu de cumprimentar Lin Shi. Provavelmente não esperava por isso. O que está diante dela pode, surpreendentemente, admitir isso sem hesitar. Ele é bancado por Xiao Xuxin. Afinal, qualquer mulher normal teria suas reservas, né? Eu sou Shi Shanshan. Shi Shanshan fala de forma confusa. Apressadamente segurou a mão de Lin Shi. Apenas. Havia um toque de ressentimento em seus olhos quando ele lançou um olhar para Xiao Xuxin. Parecia que ele estava sendo enganado por Xiao Xuxin. No final, isso lhe deu uma sensação de traição. Essa afirmação não parece estar errada, né? Este deve ser o melhor momento do dia para os negócios. Só por um dinheirinho. Xiao Xuxin também não se importa. Será que esses dois vão causar um campo de batalha terrível? Ganhar dinheiro. Eu sou um monge do dinheiro implacável. Só posso dizer que Xiao Xuxin subestimou em 2007 o tamanho da economia real. O fluxo de clientes é contínuo. Mas pensando bem, é normal. As compras online e entregas de 2007 nem sequer despertou interesse. As atividades de entretenimento em casa eram muito poucas, exceto por alguns jogos de computador mais antigos. Normalmente era apenas televisão. Portanto, as pessoas daquela época, o entretenimento estava mais voltado para sair e passear na rua. Ao passear, era inevitável comer algo. A velocidade de receber o dinheiro era tão rápida que Xiao Xuxin nem teve tempo de contar. Ele apenas percebeu que a caixa de papel ao lado já estava cheia de dinheiro. No entanto, enquanto Xiao Xuxin assava para os clientes, ele não se esqueceu de assar uma porção para a beleza burra também, e depois a levou até ela. Xiao Xuxin pediu para alguém substituí-lo por um tempo. Afinal, as perguntas deste teste eram todas fáceis. Vendo que essa boba já estava comendo, Xiao Xuxin, curioso, perguntou: "Você não vai para a aula à noite?" Shi Shanshan balançou a cabeça. Enquanto falava, ele disse 3 palavras que não queria ir. Xiao Xuxin coçou a cabeça. Na verdade, não disse nada. Ele mesmo não foi. Então é ainda mais difícil falar dele. Não fique só comendo isso. Você ainda precisa comer. Xiao Xuxin o lembrou de uma coisa. Oh, a bela burra parece um pouco distraída. A reação dela também é lenta. Xiao Xuxin o viu assim, hesitando em falar. Pensou um pouco. Então, teve que se virar e voltar para buscar lanches e continuar assando. Você ficou comigo em um quarto. Estava prestes a levantar o pé. Xiao Xuxin ouviu as palavras da bela burra atrás dele. Ele recolheu o pé. Virou-se e perguntou com confusão. Você me levou para um quarto. Bela burra. Shi Shanshan repetiu novamente, palavra por palavra. Xiao Xuxin na verdade ficou um pouco sem reação. Pensou um pouco.
Tentou perguntar, então você ainda quer ficar comigo em um quarto? A bela burra abriu levemente a boca, com uma expressão de incredulidade. Por que ela é tão sem vergonha? Eu disse que você me levou para um quarto. A belezinha burra está um pouco à beira da explosão. Isso deixou Xiao Xuxin ainda mais confuso. Assim, ele só pôde limpar a garganta 2 vezes. Eu sei. Sim, seu corpo é muito bom. É grande e muito confortável ao toque. Certo, mas eu não estou falando disso. A belezinha burra finalmente foi desarmada por... Ele simplesmente deixou suas palavras do coração. Disse de maneira bem direta. Dava a impressão de que ele era o verdadeiro. Você já foi para um quarto comigo. E ainda o está bancando. Ah, não pode? Nos pequenos olhos da belezinha burra, havia uma grande confusão, pela repentina honestidade de Xiao Xuxin. Isso deixou seu cérebro em pane. Em sua mente, ecoava repetidamente a pergunta assertiva de Xiao Xuxin. Não pode? Parece que realmente não há nada de errado. Só posso dizer que a XHN é essa idiota. O QI dela não é muito útil. Ela foi capaz de ficar sem palavras com uma frase do Xiu CHSHNG. Isso a fez entrar em um beco sem saída. Ele realmente estava pensando seriamente sobre isso. A viabilidade dessa questão. Xiu CHSHNG estava completamente sem palavras. Ela era tão lenta que parecia perdida. Tão burra a ponto de chegar a esse nível. Isso deu a Xiu CHSHNG um sentimento de superioridade em relação à sua inteligência. Ele acha que com a inteligência da Xiao Wu, ele poderia enganar ela para ter 5 filhos. Ah, que absurdo! Como pode chamar isso de enganar? Esse cara claramente me deve. 5 não é exagero, né? Xiu CHSHNG voltou em silêncio para continuar assando espetinhos. Principalmente porque agora não há tempo para se distrair. Nesse estágio da vida dele, ele precisa ganhar capital inicial incessantemente. E quanto mais, melhor. Porque entre 2007 e 2008, houve a maior oportunidade dos próximos 10 anos. Se perder essa chance, não haverá outra oportunidade assim. Enquanto isso, Xiu CHSHNG ensinava Lin SH. Ele não espera que a Lin consiga aprender hoje. Apenas espera que ela consiga ter um nível normal. Só precisa que ela alcance um nível de prova aceitável. Felizmente, a Lin tem uma inteligência e capacidade de aprendizado acima da média. Esse nível de exigência não é difícil para ele. Eu ainda sou um estudante do ensino médio. Não posso chegar muito cedo aqui. Então as palavras do Xiao Xuxin não precisam ser ditas. A Lin já indicou que entendeu. Ele fez um gesto de ok. Eu vou vir aqui todos os dias à tarde. A universidade é diferente do ensino médio. No último ano do ensino fundamental, quase não há o que fazer. É que o Xiao Xuxin está um pouco preocupado. Tristeza. Você vai acabar cansado se continuar viajando para cima e para baixo todos os dias. Ela olhou para Xiao Xuxin com dúvida momentânea. Você não sabia que na faculdade não precisa ter aula todos os dias? Ah, o Xiao Xuxin também ficou surpreso com a pergunta. Parece que é verdade. Assim, as preocupações do Xiao Xuxin desapareceram. Então ele acenou com a cabeça. Tudo bem, de qualquer forma, não precisamos correr muito. Apenas precisamos passar pela fase inicial. Fase inicial. Quanto tempo você vai ficar com a barraca? Estou realmente curioso agora. Pelo menos, vamos passar este verão, certo? Isso é a verdade. O ano de 2007 é um marco especial. Na verdade, ao fazer qualquer negócio, se considerarmos os fatores de custo e ignorarmos o esforço envolvido, sem dúvida, esses carrinhos de lanche têm as margens de lucro mais assustadoras. Elas podem até se comparar com o mercado de ações, que tem rendimentos que sobem todo dia. Mas qual é a diferença? É que o mercado de ações quase não cansa, mas pode causar hipertensão. O risco e o retorno são proporcionais. Ao ouvir que vai ser o verão todo, Lin Shi não demonstrou emoções especiais. Na verdade, isso é normal. Ela já trabalhava em 2 empregos por dia. Trabalhar na barraca de churrasco nem é tão cansativo quanto seus 2 empregos. Enquanto conversava com Lin Shi, Xiao Xuxin olhava de relance, de vez em quando, para a bela burra daquele lado. E então, Xiao Xuxin ficou sem saber se ria ou chorava. Ela parece ter acidentalmente deixado a bela burra descobrir uma questão filosófica que vale a pena refletir. Ele ainda está lá pensando de forma muito séria. Notou o olhar de Xiao Xuxin. O mestre espiritual olhou para o lado. O que aconteceu com ele? Parece não ser muito inteligente. Isso deixou Xiao Xuxin feliz. Não pude resistir a brincar, de fato. Embora vocês duas sejam belas. Mas são 2 extremos. Extremos, sim. Tão inteligente que assusta.
E uma tão tola que chega a ser comovente. O mestre espiritual não pôde evitar rir também. É verdade, não é óbvio? Parece que realmente é. As duas trocavam palavras. Brincadeiras. De repente, Lin Shi mudou o assunto. Ela é tão bonita. Como sinto que a relação de vocês parece um pouco diferente. Como esperado de Lin Shi, que vai direto ao ponto. O sorriso de Xiao Xuxin congelou. Ele coçou a bochecha de forma nervosa. Ele disse isso de forma embaraçosa. Pode ser por causa de eu ter ficado com ele na noite passada. Ah, Lin Shi estava cheia de perguntas. Apontando para si mesma, perguntou a Xiao Xuxin. Você me bancou. E ainda foi para o motel com ele. Xiao Xuxin ficou surpreso por um momento. Então, corrigiu a fala de Lin Shi. Na verdade, fui eu que fui para o motel com ele. E ainda te bancou. Ah, é mesmo. O dinheiro para te bancar foi ele quem deu. Lin Shi começou a duvidar da vida. Cada vez mais não conseguia entender. Mestre Lin, Mestre Lin, o quanto você está fora da razão por amar esse homem. Esse tipo de negócio de barraca na rua é muito bom. Pode continuar vendendo até de madrugada. Mas Xiao Xuxin não estava pensando em vender por tanto tempo. Afinal, ele ainda precisa ir à escola. E, além disso, a família não permite. E também, este é apenas o primeiro dia. Ele se preparou com os ingredientes. Não era de forma alguma suficiente para vender até aquela hora. Quando estava quase chegando às 11 horas, a maior parte das coisas já estava esgotada. Restante eram aquelas que não vendem bem. Xiao Xuxin preparou para assar e dar para os três consumirem internamente. E enquanto pensava nisso, chegou alguém vestindo um short oversized e sandálias de dedo estilo havaiana. Não diga que é como em um filme de artes marciais à noite. A sensação de déjà vu do deus do fogo. O chefe não pode esperar. O que sobrou? Eu quero tudo. Xiao Xuxin ficou um pouco surpreso. Não parecia que o velho gostava disso. Um velho e um jovem conversaram. Foi então que Xiao Xuxin entendeu o que estava acontecendo. Este velho senhor estava jogando xadrez com um grupo de amigos ali. Seu neto trouxe espetinhos daqui para lá. Um cheiro delicioso os deixou com água na boca. Só depois souberam. Era uma nova loja que havia aberto. Infelizmente, chegaram tarde. Chefe, você já planejou tudo. O velho senhor estava muito desapontado. No entanto, o tom de voz o deixou um pouco desconfortável. Afinal, ele só tem 17 anos nesta linha do tempo. Embale isso para o velho senhor. Xiao Xuxin caiu sentado no pedestal de pedra atrás. HU realmente não esperava que fosse tão cansativo. Várias horas sem parar de beber. Nem tempo para falar eu tive. Ele comentou. Esse tipo de dinheiro é certeza de lucro. Mas é preciso se esforçar muito mais. Rápido, veja quanto ganhamos hoje. Alin mostrou uma expressão gananciosa. Esse cara vivia bem apertado antes. É a primeira vez que vejo uma taxa de lucro tão exagerada. Não tem nada a ver com o que aprendi na aula. Xiao Xuxin sorriu de forma misteriosa. Vamos falar sobre isso depois. Não ostente sua riqueza. Não é de se estranhar que algumas pessoas tenham pensamentos maliciosos. Alin teve uma epifania. Ela olhou inconscientemente para algumas barracas de mercado noturno ao redor. Tem uma barraca do Xiao Xuxin aqui. O negócio dessas barracas claramente não está bom. E aqui também já venderam tudo. Eles só conseguiram um pouco de fluxo de clientes. O mais importante é que as pessoas têm uma psicologia de rebanho. Os clientes, ao verem o Xiao Xuxin aqui, tem tanta gente na fila. Ao invés disso, todos estão vindo para cá. Porque qualquer pessoa normal pensa que esta barraca deve ter algo diferente. Caso contrário, não haveria tantas pessoas esperando para comer. É uma lógica bem simples. Lanches que são um verdadeiro show de inteligência. É bem fácil imaginar que você ainda está aqui. O olhar de Xiao Xuxin caiu sobre a beleza burra. Esse cara realmente estava naquela mesinha. Sentou-se a noite inteira. Não fez barulho nem tumulto. Mas estava com uma expressão de quem está pensativo. Não sei o que ele está pensando. Talvez seja algo difícil de resolver. Afinal, a inteligência desse cara é um pouco preocupante. É complicado para ele. Ao ouvir a voz de Xiao Xuxin, os olhos de Xi Shanshan brilharam. Ela levantou a cabeça de repente. A estúpida beldade Xi Shanshan apontou para Lin Shi, com uma expressão de súbita compreensão. Eu entendi. Ele é a terceira pessoa. Essa beleza burra, Xi Shanshan, passou a noite inteira pensando sobre isso. Agora ele sente que finalmente entendeu. No entanto, Xiao Xuxin e Lin Shi se entreolharam. Os lábios de ambos não puderam evitar um sorriso. Então você ficou a noite inteira pensando nisso? Xiao Xuxin estava começando a perder a compostura. Isso já não é uma questão de QI, certo?
No entanto, a bela tola sentiu com a cabeça com muita seriedade em admissão. Agora, quem está questionando a vida é Xiao Xuxin. Até a Lin não conseguiu evitar e baixou a voz para perguntar a Xiao Xuxin. De onde você enganou essa garota? Sua consciência não dói? Xiao Xuxin, com a pele mais grossa que uma parede, não pôde deixar de ficar um pouco envergonhado neste momento. Ele só conseguiu tossir e tentar se defender. Não sou eu não tenho. E o que é consciência, afinal? Isso se come? Mesmo assim, esse cara apontou para Lin com toda a razão. Dizer a beleza burra. Para se dizer, existe uma possibilidade de. É você quem é o terceiro. A beleza burra ficou com a boca entreaberta. Ela ficou paralisada, como se tivesse sido atingida por um raio. O cérebro dela travou novamente. Esse tipo de choque, para ela, que não tem muito o que ir, é realmente um grande estímulo. Mas eu claramente cheguei primeiro. Xiao Xuxin olhou para Xi Shanshan com uma expressão complexa. Essa idiota. Não consegui me conter e comentar. Que tipo de família ruim é essa? O que você está falando? Não tem nada sobre a família da neve. Xiao Xuxin rapidamente desviou do assunto. Essa piada da família da neve na internet. Se não me engano, nesta época, ainda não existia. Ele só poderia dizer baixinho para essa idiota. Na verdade, ele veio primeiro. E vocês não são iguais. Você me deve. Os olhos de Xi Shanshan estavam cheios de uma clareza ingênua. Essa pessoa nem ao menos duvidou das palavras de Xiao Xuxin. Xiao Xuxin disse que ele me deve. E ele acreditou. Ele não teve escolha a não ser chamar o mestre Lin de lado. E sussurrou o que fazer. Eu realmente comecei a sentir uma dor na consciência. Lin Shi estava completamente sem palavras para essa pessoa. Você pode ser um pouco mais absurdo? E quanto a esse carrinho de churrasco? Levar para sua casa. Ainda bem que fiquei aqui. De repente, Lin Shi. A expressão de Xiao Xuxin congelou. Imediatamente percebeu a situação. Não é à toa que eu sempre sinto que esqueci algo. Abrir essa barraca na rua foi apenas uma ideia repentina dele. Na verdade, ele nunca pensou nisso. Esses problemas de detalhes nunca passaram pela cabeça dele em relação aos sentimentos. Certo, não consigo suportar isso temporariamente. E virou os olhos completamente. Xiao Xuxin estava roendo as unhas do dedão. Perdeu-os em conflitos internos. Em casa, com certeza não acreditariam. Meus pais definitivamente não permitiriam isso. É verdade, você já está no terceiro ano do ensino médio. Com certeza, isso colocará seus estudos em risco. Mas deixar aqui é arriscado, pode ser que alguém roube. Nos dias de hoje, a segurança não é tão boa quanto no futuro. E mesmo no futuro, é difícil garantir. Ele não havia considerado essa situação. Xiao Xuxin só pôde suspirar. Não posso simplesmente deixar você dormir aqui assim. Vou pensar se consigo enganar meu pai, o velho Xiao. Diga a ele que isso é algo que outras pessoas deixaram na minha casa. Levantou as sobrancelhas temporariamente. Achou essa desculpa meio forçada. E nesse momento, não sei quando, a idiota bonita atrás dos dois de repente falou. Isso pode ser colocado no meu quintal. Eita, como você anda sem fazer barulho? Xiao Xuxin ficou surpreso. Não conseguiu conter um grito. Uma hora depois, Xiao Xuxin olhou para a grande mansão de 3 andares. Caiu em profunda reflexão. Eu já deveria ter pensado nisso. Como poderia uma mulher rica não ter uma mansão? Ao lado, Lin Shi, a rival, Xi Shanshan, não tinha pensamentos especiais. Sendo mulher como qualquer outra, ele conseguia perceber um pouco. Xiao Xuxin na verdade não tinha sentimentos românticos por Xi Shanshan. Mas se esses dois dissessem que não havia nada, ele com certeza não acreditaria. O que Lin Shi estava interessado era Xiao Xuxin. Como poderia estar envolvido com uma garota assim? Então ele cutucou Xiao Xuxin e perguntou em voz baixa para ele. Como você conseguiu conquistar uma pequena rica assim? Xiao Xuxin lançou um olhar complexo para ele. Conquistar eu, conquistar você é a mesma coisa. Ele sorriu e fez uma piada casualmente. Aliás, você está conquistando a filha dele. Acho que essa família pode não aceitar você tão facilmente. Então a expressão de Xiao Xuxin ficou ainda mais estranha. Ele disse descomplicadamente. Por que eles deveriam me aceitar? Eu vou acabar com o pai dele. Agora foi a vez do cérebro de Lin Shi travar. Não é você que está conquistando a filha dele? E ainda por cima quer acabar com ele? O que está acontecendo aqui? Você não entende esse desenvolvimento estranho? Vou te contar depois. Xiao Xuxin disse para Lin Shi com um significado profundo. Lin Shi não questionou mais, porque ele já suspeitava que havia uma história por trás disso. Não tem problema colocar essas coisas na sua casa? Lin Shi ainda estava um pouco inseguro.
Perguntou cautelosamente se sua família se importava. Xixanchan se endireitou. Então ela balançou a cabeça. Aqui só moro eu. Então ninguém se importaria. Quando ele falava. Em um instante. Havia realmente um pouco na escola. Aquele estilo de deusa fria que afasta as pessoas. Xiao Xuxin olhava de forma um pouco distraída. Talvez sua frieza não fosse apenas uma atuação, mas sim o resultado da falta de afeto familiar. Pensando nisso, Xiao Xuxin levantou a cabeça e olhou novamente. Esta grande mansão de 3 andares. Deixar uma garota morar sozinha em um lugar assim. Deve ser muito solitário, não? Ele tinha um pouco de clareza. Porque a noite inteira, essa bela idiota ficou sentada lá tão quieta, sem nenhum lugar para moer e enrolar. Voltando para casa e estar lá não deve ter diferença essencial. Pelo menos lá tinha. Xiao Xuxin estava um pouco incomodado. O que está acontecendo? Xiao Xuxin murmurou baixinho. E pediu apenas a chave do portão para a bela idiota. De forma temporária. Virei à tarde para pegar a churrasqueira. Primeiro fui montar a barraca. Na verdade, não demorou muito. Porque Xiao Xuxin estava vendendo por quase 2 horas. Assim que a aula terminar, vou lá. Então, vamos sair. Em um momento de sussurro, Xiao Xuxin acena com a cabeça sem demonstrar emoções. Mas seu olhar estava fixo na beleza burra, sem se mover. Porque ele podia sentir. A beleza burra não queria que eles fossem embora. Vamos, de repente. A voz da burra Xixanchan veio de trás dos dois. Vocês vão alugar um quarto? Os dois ficaram atordoados com a pergunta. Mas se a beleza burra não tivesse perguntado isso, Xiao Xuxin realmente não tinha pensado nisso. Pois é, a essa hora, fazer uma revisão de última hora claramente não é realista. Além disso, a passagem diária é também uma despesa considerável. Mas a barraca de churrasco, o lucro com certeza não é ruim. Vamos encontrar uma pensão. Depois de pensar um pouco, eu sugeri. Xiao Xuxin hesitou. Então, balançou a cabeça. Aqueles lugares não são muito limpos. E também não são seguros. Isso é um fato. 2007 não é como há mais de 10 anos. Em todo lugar há pousadas escuras. À noite é perigoso para garotas. Especialmente temporário. Garotas tão bonitas assim. E agora, o que fazer? Vá para minha casa. Xiao Xuxin disse isso de forma casual. Ah, que surpresa! Já vamos conhecer os pais? Xiao Xuxin, é claro, sabia que ela queria investigar. Mas ele deliberadamente não revelou. Lin Xiu seguiu nervosamente. Embora ele tenha aceitado esse tipo de relacionamento ambíguo com Xiao Xuxin. Mas é o primeiro dia e já vamos conhecer os pais. Não parece que as coisas estão indo rápido demais? Ele não disse uma palavra durante o caminho. Uma luta interna insana. Até chegarem na casa de Xiao Xuxin. A casa estava completamente escura. Não havia luz acesa de jeito nenhum. Não tem ninguém em casa? Lin Xi estava um pouco cética. Sim, meus pais não voltam para casa todos os dias. Eles têm um restaurante fora. Eles ficam ocupados até tarde todas as noites. Às vezes, acabam dormindo diretamente no restaurante. A explicação de Xiao Xuxin fez Lin Xi perceber tudo de repente. Não é de se admirar que ele tenha coragem de trazer a si mesmo para casa. Na verdade, isso era apenas um mal-entendido de Lin Xi. Xiao Xuxin realmente não tem medo. Ele fala diretamente com os pais sobre seu relacionamento com Lin Xi. Afinal, Lin Xi é uma verdadeira talentosa. E ainda por cima tão bonita. O camarada Lao Xiao não conseguiu reprimir o sorriso. Bom, vamos ver quanto dinheiro ganhamos hoje. Enquanto falava, Xiao Xuxin colocou toda a receita de hoje. Tudo de uma vez na mesa de chá. Olhando para aquelas notas, Lin Xi ficou com os olhos arregalados, sem conseguir se controlar. Uau, quanta comida! Ela cobriu a boca. Xiao Xuxin, por outro lado, estava impassível. Mas por dentro também ficou surpreso. A economia real de 2007 é realmente tão exagerada. Afinal, é uma época de ouro. Contando nota por nota. E ainda criou dinheiro para a compra de ingredientes. Tem também o dinheiro da barraca. O lucro líquido é de 1.872,50. Assim calcula o Xia Wan. Até o feriado nacional ainda há mercado. 000 por dia. Lin Xi estava tão animada que Xiao Xuxin, no entanto, balançou a cabeça. Não é só hoje, é apenas o primeiro dia. Aqui já foram descontados os custos da barraca. Se depois formos expandir, vender mais 2 horas, um lucro líquido médio de 3.000 a 5.000 por dia não é problema. Lin Xi não estava mais calma. Esse salário já é o salário de muitas pessoas por 1 a 2 meses. No começo, ele ainda estava pensando: o quiosque de churrasco do mercado noturno pode ganhar muito dinheiro?
No entanto, agora ele mudou de ideia. Apenas observando Xiao Xuxin ainda ponderando sobre algo. Então ele se perguntou, o que aconteceu? Xiao Xuxin acenou silenciosamente com a cabeça. Esse dinheiro com certeza não vai ser fácil de ganhar. Tão fácil assim. Você deve ter percebido. Nós roubamos os negócios de outros quiosques. Aqueles caras com certeza terão uma estratégia de resposta. Mas a sua receita não é um segredo comercial? Eles não conseguem replicar, certo? É verdade, não conseguem replicar. Mas isso é apenas a curto prazo. A voz de Xiao Xuxin estava séria. Portanto, essas pessoas não conseguem competir conosco nos negócios. Certamente eles usarão truques de fora. Desta vez, Lin Shi entendeu. A segurança não se direciona para a jornada das futuras gerações. Hoje em dia, brigas e conflitos são comuns. E agora, o que fazer? Lin Shi começou a se preocupar. Você tem medo? Xiao Xuxin perguntou com um sorriso malicioso para Lin Shi. Lin Shi balançou a cabeça firmemente. Sua voz era ainda mais firme. Não tenho medo, se precisar, vou enfrentar eles. Xiao Xuxin está pensando em matar. O mestre espiritual entregou a faca. Isso definitivamente não é uma piada. O vínculo entre os dois na vida passada não é tão simples. Bem, não ter medo é bom. De qualquer forma, deixe isso comigo. Xiao Xuxin deu a Lin Shi um comprimido de tranquilidade. Xiao Xuxin e Lin Shi guardaram o dinheiro. Em seguida, desceram para a loja de macarrão para comer. Eles estavam muito ocupados a noite toda. Não tiveram tempo nem de comer. Apenas comeram um pouco de churrasco que fizeram. Aquilo era gostoso, mas não saciava a fome. O macarrão Lanzhou que pode ser encontrado por toda parte. Na verdade, em 2007, já era quase conhecido por todos. O mais importante é que uma tigela de macarrão custa apenas 4 yuan. Embora a carne ainda fosse bem fina, comparado com a habilidade com a faca. Meu mestre de macarrão Lanzhou é de nível mundial. Os dois estavam chupando o macarrão, com uma expressão de satisfação. O gosto do macarrão ainda era reconfortante. Xiao Xuxin acariciou a barriga e comentou. Amanhã à noite você pode fazer o takeout. Vamos comer enquanto isso. Xiao Xuxin disse a Liu Seng. Seng contou a Lin Zhen. Não fazia sentido no momento. Hoje foi apenas o primeiro passo. Então os dois estavam um pouco perdidos. Mas a abertura foi um sucesso e realmente ganharam bastante. Pensou um pouco e Xiao Xuxin o advertiu novamente. Ah, certo. Você vai antes de eu sair da escola. Eu não fui antes. Tente não entrar em conflito com aquelas pessoas. Ele conhece a personalidade da Lin Shi. Embora pareça uma mulher gentil por fora, no fundo, ela é bastante temperamental. Lin Shi come devagar. Ela ainda está tomando sopa aos poucos. Ele não quer desperdiçar nenhuma colher de sopa. Afinal, a família adotiva não é boa com ele. Especialmente desde que entrou no ensino médio. O dinheiro da comida da Lin Shi não é suficiente todo mês. Está em uma idade de crescimento. Ela só consegue comer 2 refeições por dia. Quando chegar à universidade, ele pode trabalhar por conta própria. Mas o dinheiro que ganha, quase todo é levado de volta por aquela família de vampiros. Assim, isso resulta na parte tão econômica da Lin Shi. Xiu CHSHNG observava silenciosamente Lin SH dessa maneira. Seu coração doía ainda mais. Ele chegou a tempo de evitar que Lin SH fosse atacado por aquela família de canalhas, antes que a depressão o dominasse devido ao assédio. Mas ainda era um pouco tarde. Depois de um tempo, Xiu CHSHNG finalmente decidiu falar. Então, você não tem nada que queira me perguntar? Ele apenas hesitou por um momento, mas logo depois balançou a cabeça. Inteligente como ele, algumas coisas não devem ser perguntadas. Ele sabia que, às vezes, fingir ignorância traz mais benefícios. Xiu CHSHNG respeitava sua opinião. Ele acenou com a cabeça e não se deixou levar pela dúvida. Depois, os dois voltaram para a casa de Xiu CHSHNG. Xiu CHSHNG tomou um banho. Afinal, ele havia ficado em frente ao fogo a noite inteira. Está todo coberto de manchas de suor. Pegajoso. Você quer tomar banho? Xiu CHSHNG, que saiu do banheiro, perguntou a Lin SH. Lin olhou para si mesmo instintivamente. Então balançou a cabeça. Ele respondeu em voz baixa que ia se virar um pouco. Não trouxe roupas para trocar. Neste momento, Xiu CHSHNG também percebeu que talvez trazê-lo de Xangai foi um pouco apressado. Esse cara não trouxe nada. Apenas veio assim. Coçou a cabeça. Xiu CHSHNG, um pouco envergonhado, disse que na verdade, você pode usar minha roupa. Faça um esforço. Sua roupa secou. Ficou no varal por uma noite e secou. Lin SH ficou levemente surpreso.
Olhou-o de forma desconfiada. Você realmente não está pensando em me fazer algo, está? Xiu CHSHNG revirou os olhos. Claro que não. O que eu faria com você? Preciso encontrar uma desculpa assim? Você já está sendo sustentado por mim. Por um patrocinador. Você tem o direito de recusar. Molhado pela chuva. Por um momento, ele realmente não conseguiu rebater. Por fim, ele acenou com a cabeça. Também foi se lavar. Na verdade, durante esse tempo, Lin SH estava bastante preocupado, com medo de que Xiu CHSHNG entrasse. Até que ele terminou de se lavar e saiu. Nada aconteceu. Lin SH, por outro lado, ficou um pouco desapontado. O irmão cheiroso é a irmã. Eu não tenho charme? Não é bem isso. Embora Xiu CHSHNG esteja na idade em que os hormônios estão à flor da pele. Afinal, em sua vida anterior, ele e Lin SH tinham uma certa conexão. O que deveria e o que não deveria acontecer, já aconteceu. Portanto, em relação ao charme desse cara, Xiu CHSHNG tem um pouco de paciência. Além disso, ele estava cansado a noite toda. Xiu CHSHNG estava já exausto. Se algo acontecer, pode ser possível, mas ele não está muito bem fisicamente. Vestindo as roupas de Xiu CHSHNG, ele se sente um pouco deslocado. No entanto, ele não sente o cheiro de Xiu CHSHNG. Há apenas o cheiro agradável do detergente. Lin SH, que acabou de tomar banho, com o cabelo ainda molhado, e a pele com uma leve cor avermelhada. Neste momento, ele é como uma flor de lótus que emergiu da água. Tudo bem, vamos lá. Vá dormir, Xiu CHSHNG. Ele bocejou. Agora, ele já estava lutando para manter os olhos abertos. Lin SH acenou com a cabeça. Seguiu silenciosamente atrás de Xiu CHSHNG. Por fim, entrou no quarto de Xiu CHSHNG com ele. Xiu CHSHNG queria dizer para ele ficar no quarto, que ele fosse se acomodar no sofá. Mas, pensando melhor, que parte ele e Lin SH não tinham visto um do outro na vida passada? Por que ficar se preocupando com isso? Lin SH observou o quarto de Xiu CHSHNG. Estava muito limpo e arrumado. Xiu CHSHNG olhou para aquele pequeno quarto. Ele também ficou um pouco atordoado, ao lembrar com mais atenção, desde que começou seu negócio na vida passada, até abrir uma empresa em Xangai mais tarde. Depois, ele trouxe seus pais para Xangai. Esta casinha. Ele não voltava há quase 5 anos. Pensando bem, é realmente nostálgico. Uma cama pequena, que não era muito grande. Acomodandose, não seria difícil dormir 2 pessoas. Na verdade, ele não parecia estar muito resistente. Assim como o Xiao Xuxin disse há pouco, ele já estava se sustentando. Nem me fale em dormir em uma mesma cama, mesmo que realmente algo acontecesse. E daí? Ele tem uma boa consciência da sua situação atual. Deitou-se encostado. Porque era verão. Apenas pegaram cada um uma fina coberta. Cobriu a barriga. Ambos permaneceram em silêncio. No escuro, não sabiam há quanto tempo passaram. O mestre da árvore falou. O que você vai fazer com tanto dinheiro? Disse Xiao Xuxin. Não é que ele não queira responder, mas é que a questão é muito profunda. Ele não sabia o que dizer. O que você vai fazer com tanto dinheiro? Era uma pergunta que surgiu de repente. Claro que não é a resposta simples e literal. O que o dinheiro pode fazer? Claro que é gastar. Comprar o que quiser. Gastar como quiser. Esta é a resposta mais simples e compreensível. Mas a pergunta que surgiu de repente era por que Xiao Xuxin estava tão ansioso por tanto dinheiro. Na opinião de Lin Shi, hoje, ele ainda é apenas um estudante do ensino médio. Claro, com a inteligência do professor Lin. Agora ele basicamente já está sem nada para esconder. Esse cara deve ter percebido algo. Esta sociedade só se tem confiança quando se tem dinheiro. Xiao Xuxin disse com um tom sério. Na sua vida anterior, ele percebeu isso tarde demais. Na idade certa para ganhar dinheiro, ele se dedicou de coração. Quando finalmente acordou, as oportunidades de ganhar dinheiro já tinham sido perdidas. Nesta vida, ele não quer cometer os mesmos erros. Ele precisa de confiança. Ele não disse nada no momento. Estava apenas pensando em algo. Xiao Xuxin de repente disse, sua família. Se eles pedirem dinheiro a você, você diz que não tem um centavo. Ele realmente queria dizer ao professor Lin que ele agora quer dinheiro também é por causa dele. Com dinheiro, ele pode proteger o professor Lin agora. Caso contrário, ele seria apenas um estudante sem força. Na escuridão, a voz suave do professor Lin chegou. Você realmente não vai fazer nada? O corpo vigoroso de Xiao Xuxin. Onde consegue suportar isso? Imediatamente, ele derrubou o cara. Claro, ele não fez nada de verdade com o professor Lin.
Apenas o abraçou. Ficou bem quente por um tempo. O professor Lin disse com um suspiro de descontentamento. Isso você já acha quente? Você ainda não quer ter uma? Uma batalha vigorosa e intensa? Xiao Xuxin disse com um sorriso malicioso que isso é que é animado. Depois de terminar, estava todo suado. No escuro, seu rosto molhado estava assustadoramente vermelho. Ele disse isso de propósito para Xiao Xuxin, com um tom um pouco provocativo. Mas não esperava que Xiao Xuxin reagisse tão rápido. Ele ficou muito frustrado. Agora ele estava ainda mais certo de entender ele assim. Esse cara maldito definitivamente já tinha falado tudo. Pensando nisso, seu rosto estava tão molhado e vermelho que era insuportável. Embora soubesse tudo isso, mas ainda assim não conseguia parar de ficar envergonhado. Ele não disse nada. Deixou que Xiao Xuxin o abraçasse. Estava claramente insuportavelmente quente. Mas ele, por outro lado, estava realmente aproveitando. Sentia-se muito seguro. Essa era uma sensação que ele nunca havia experimentado. Shu estava exausto. Xiao Xuxin dormia tranquilamente. O abraçou e entrou no mundo dos sonhos. Lin Shi o empurrou várias vezes, mas não conseguiu acordá-lo. Só lhe restava deixá-lo assim. Chegou a manhã. O despertador acordou Xiao Xuxin. Ao mesmo tempo, acordou também o que estava em seus braços. Lin Shi foi acordado. Lin Shi, apoiando a testa, estava também sobrecarregado. Desde que entrou na faculdade, ele não acordava tão cedo há muito tempo. Afinal, não há aulas todos os dias. Não tem problema em dormir até mais tarde. Xiao Xuxin bocejou. Tirou um pouco de dinheiro para Lin Shi. Você pode continuar dormindo, mas preste atenção no tempo. É melhor sair antes das 9h30. Meu pai ou minha mãe. Às vezes, eles voltam para casa entre 9h30 e 10h. Lin Shi permaneceu em silêncio. Apenas o observava, enquanto ele estava em apuros. Leve este dinheiro e veja o que você quer comer no café da manhã. Então você vê um lugar para sentar por um tempo, como um cybercafé ou uma sala de jogos, para passar o tempo. E então chegue à escola Angessa antes das 11h30 para me encontrar. Ah, sim. Se meus pais chegarem em casa, você não deve fazer barulho. Eles geralmente não vêm a este quarto. Claro, se você for descoberto. Você diz que é irmã de um amigo meu, que está apenas ficando aqui por uma noite. De qualquer forma, é só para enganar. Depois de dizer isso, Xiu CHSHNG saiu correndo para a escola em um frenesi. Deixou alguém aqui, deitado e em um estado de confusão. Eu com certeza estou ficando louco, mas a sensação de ser mantido é bem boa. Lin SH murmurou para si mesma. Perdeu-se em devaneios por um bom tempo, sem saber no que estava pensando. Xiu CHSHNG comprou casualmente um roubon no caminho, e comeu de qualquer jeito. Agora ele tem uma quantia considerável de dinheiro. Claro que isso se limita à sua idade. Portanto, não precisa se preocupar muito com a comida. O que ele precisa agora é de muito dinheiro, quanto mais, melhor. Afinal, a oportunidade está chegando. Ele precisa, em 2008, antes que a crise financeira global chegue, aproveitar ao máximo. Porque, após a crise financeira, muitas indústrias terão suas estruturas alteradas, especialmente o setor de internet. O valor de mercado das grandes empresas irá variar. Em seguida, haverá um período de recessão econômica. Durante esse tempo, o dinheiro se tornará muito valioso. Em outras palavras, o poder de compra do dinheiro alcançará um nível bastante exagerado. Portanto, Xiu CHSHNG deve aproveitar essa oportunidade. Durante esse tempo, fazer o máximo com o mínimo de dinheiro. Afinal, no início e no meio da crise financeira, ganhar dinheiro não será tão fácil como agora. Não se engane achando que ele está apenas fazendo um quiosque de churrasco na feira noturna. Esses gastos mais relacionados ao cotidiano são os que cada vez mais refletem a turbulência do mercado financeiro. Na verdade, há um ponto a destacar. Xiu CHSHNG pode ser considerado muito sortudo. E isso se refere ao fato de que ele estava em Hangzhou. A cidade de Hangzhou tem um certo grau de abstração. O preço médio das casas em 2007 já ultrapassava 10 mil. O nível de consumo também era assustadoramente alto em comparação a muitos lugares. Era realmente alto. No futuro, seria ainda mais assim. E o que isso significa? É simples. Significa que na jornada de 2007, Xiu CHSHNG poderia ganhar dinheiro mais facilmente nesses setores de despesas de vida. Era mais fácil ganhar dinheiro. Então ele poderia usar esse dinheiro para outras coisas. Em termos simples, usar o dinheiro ganho nas indústrias reais durante a jornada, para desenvolver negócios ou investir em outros lugares. Claro, isso é uma conversa para outro momento.
Este é um processo que leva tempo para se acumular. Ao chegar na escola, XYHSHNG sempre sentia que algo estava estranho, mas ele não conseguia identificar o que exatamente era. Ele sentia que muitos alunos estavam olhando para ele, até apontando e sussurrando: "Eu sou tão famoso assim?" XYHSHNG não pôde deixar de se perguntar. Na vida passada, XYHSHNG realmente era um pouco conhecido. Mas isso aconteceu na festa de Ano Novo da escola de XYHSHNG. Ele subiu ao palco para cantar da situação. Além disso, ele frequentemente expressava publicamente seu amor por Zenjiai. Por isso ficou famoso. Mas isso foi durante o último ano do ensino médio. Depois das férias de verão, ele apenas começou o terceiro ano. O que exatamente aconteceu? Será que ele confessou seu amor por Zenji há 2 dias? E desistiu no meio do caminho? Isso se tornou uma notícia. Não é para tanto, né? XYHSHNG estava completamente confuso. Ele entrou na sala de aula muito desconfortável. O resultado foi que quase todos olharam para ele ao mesmo tempo. Se agora ele ainda não perceber o problema, então ele estará realmente lento. Animal. O amigo de infância, Shui, veio até XYHSHNG para ajudar. Ele deu alguns socos. Isso é algo comum entre irmãos. Um gesto que eles costumavam fazer. Naquele momento, ele e Shui ainda eram irmãos. Como não haviam brigado, XYHSHNG não diria nada. Ele se sentou em seu lugar. XYHSHNG começou a arrumar seus livros. Ontem eu tirei o dia de folga. Além disso, ele retornou ao passado. Esta é a primeira vez que entro na sala de aula. De qualquer forma, há um certo sentido de ritual. O que realmente está acontecendo entre você e a Xiaolua? Shuhai perguntou impacientemente a Xiao Xuxin. E Xiao Xuxin sentiu um frio na barriga. Que situação é essa? Por que Shuhai sabe sobre aquela bela idiota? No entanto, ela ainda mantinha a compostura. O que está acontecendo? Como Xiaolua poderia pedir licença para você? Xiao Xuxin ficou surpreso. Como você soube? Após a explicação de Shuhai, ele finalmente entendeu. Então, aquela bela idiota saiu da aula cedo e veio para cá. E ainda na frente de tantos colegas de classe. Eu já deveria ter pensado nisso. Xiao Xuxin não pôde deixar de esconder o rosto. Aquela bela idiota é realmente desastrada. E ser lenta é realmente pouco confiável. Mas ela ainda estava tentando se defender verbalmente. Não era só pedir para ela solicitar uma licença? Para que tanto alarde? Mas o que encontrou foi a expressão complexa de Shuhai. Xiao Xuxin não pôde deixar de ficar apreensivo. Como se isso não fosse a única coisa. A conversa entre ele e Shuhai, na verdade, não estava tentando falar mais baixo. Por isso, atraiu muitos olhares curiosos dos colegas. Entre eles estava Zenjiai. Ela também acabará de entrar. O assento de Zenjiai estava na diagonal de Xiao Xuxin. Lendas urbanas. Você e a grande beldade da escola, Xiaolua, saíram juntos de um hotel para casais. É verdade ou mentira? Perguntou Shu Hai, sempre curioso sobre os rumores. Xiao Xuxin ficou apavorado por dentro. Não era que as pessoas realmente tinham visto isso. Agora ele finalmente entendia. Não é à toa que tantas pessoas o olharam durante o caminho. Então ele realmente se tornou famoso em toda a escola. O rumor se espalhou pela escola. A sala inteira ficou em silêncio. Zenjiai também virou a cabeça e ficou encarando Xiao Xuxin. Queria obter uma resposta de Xiao Xuxin, mas Xiao Xuxin manteve uma expressão normal. Com um semblante imperturbável, levantou uma sobrancelha. Ele empurrou Shuhai com um movimento rápido. Crianças não deveriam fazer perguntas impróprias. Contudo, Shuhai adivinhou algo. Mas ele também entende. Admitir ou não, isso já é problemático. Então ele planejou discutir isso em particular. Ver se consegue chegar a uma resposta. Os colegas de classe perceberam que Xiao Xuxin não respondeu. E não insistiram mais na pergunta. Mas todos já aceitaram implicitamente. Esse sujeito deve mesmo estar envolvido com Xiaolua. Afinal, ela é a musa da escola. Desde o início do primeiro ano até anteontem. Nunca houve rumores sobre ela. Ela pediu licença para um cara. Nem se atreve a imaginar. Quanto ao fato de ela ter saído do hotel com Xiao Xuxin. Quanto a isso, alguns acreditam e outros não. Mas definitivamente não é apenas boato. Durante a leitura matinal, quase todos estavam decorando textos, ou palavras em inglês. Apenas Xiao Xuxin estava silenciosamente escrevendo algo no papel. Aproveitando que ele acabou de renascer. As memórias passadas ainda não estavam confusas. XYHSHNG precisa anotar o futuro. Algumas informações-chave que ele se lembra. Deve escrever com antecedência. Afinal, em algum momento essas memórias se conectaram. Então seria o fim do jogo.
Certamente. E ainda há algumas coisas estranhas misturadas aqui, que se referem ao exame nacional. Na verdade, ChSHSHNG está preocupado com o fato de ter renascido. Ele não teve contato com o conhecimento escolar há mais de 10 anos. E se ele falhar no exame? Mas ao olhar para os livros e questões, parece que tem algo interessante. Exato, suas memórias são mais como uma fusão, assim como um quebra-cabeça. Se encaixaram diretamente, mas parece que também tem um efeito colateral. Apenas que sua cabeça está um pouco pesada. Sonolento com as questões do exame de 2008 em Hangzhou. Embora ele não se lembre claramente, se deparou com questões semelhantes. Ele com certeza tem alguma lembrança. Na verdade, ChSHSHNG ainda se lembra da redação da época. Sentir o campo. Agora ele sabe disso. Aquela redação inteira de nota máxima. Além disso, embora tenha se graduado da escola, ChSHSHNG nunca teve contato com o conhecimento escolar, mas o aprendizado dele nunca parou. Especialmente quando ele começou a empreender. Ele teve contato com muitas coisas relacionadas ao inglês. Portanto, agora ele tem um inglês assustadoramente bom. Sinto que desta vez eu estimo que posso superar a nota do vestibular da vida passada em algumas dezenas de pontos. ChSHSHNG pensou isso. A caneta esferográfica escrevia rapidamente no papel. Acostumado a usar dispositivos eletrônicos para anotar as coisas, ele realmente se sentiu cansado do pulso depois de pouco tempo escrevendo. Em breve, ChSHSHNG registrou muitas tendências futuras, e também coisas relacionadas à configuração do mundo futuro. Tudo o que ele conseguia lembrar, ele anotou. Não se sabe se será útil ou não. E se esse processo continuasse por 2 aulas? Sem pesquisa, não se sabe. Uma pesquisa levou a um salto. Em apenas 10 anos. Foi como se estivesse jogando com vantagens. Um grande sonho. Ele respirou fundo. ChSHSHNG dobrou silenciosamente aquele pedaço de papel. Colocou dentro de sua calça. Isso tudo é um tesouro. Uma fita vazou. Coisas que podem mudar o cenário mundial. Ele não pode se descuidar. A razão pela qual precisa escrever isso, principalmente pensando em a memória humana é algo muito pouco confiável. Por exemplo, muitas memórias da infância. Na verdade, para ChSHSHNG, já está tudo muito confuso. Ele não se atreve a apostar que vai lembrar disso em alguns anos. Especialmente quando as memórias de 2 vidas se sobrepõem. Muitas coisas podem acabar apresentando desvios. E o que está nesta anotação é para que ele possa perceber isso a tempo. Um grupo de controle de desvios. E tem mais. Sua identidade de reencarnado também deve ser mantida em segredo. Caso contrário, pode atrair perigos mortais. Além do mestre espiritual, não pode deixar que mais ninguém saiba. Quanto ao mestre, não há o que fazer. Seu QI está em um nível excepcional. Felizmente, ele é da própria equipe de confiança. Sobre os rumores de que ele e ChSHNSHN saíram do hotel. Não é um rumor. De qualquer forma, já se espalhou por toda a escola. Ao descobrir a verdade, Xiao Xuxin ficou sem saber o que fazer. Isso pode ser complicado. Como era de se esperar. O professor, responsável está velho, Liu encontrou Xiao Xuxin. Foi chamado para a sala dos professores. Isso o deixou bastante nervoso. Por causa daquela coisa idiota. Ou foi por ter faltado à aula ontem e ser descoberto. Vamos falar sobre isso. O que aconteceu entre você e sua colega de classe Xixixan? Lao Liu levantou os óculos. Com um sorriso gentil no rosto. Um professor de física com mais de 50 anos. Pode-se considerar que ele é um pouco antiquado. Mas ele é muito divertido no dia a dia. Ele sempre conta algumas piadas. Isso faz os alunos rirem bastante. Então Lao Liu é muito popular entre os estudantes. Em algumas situações, ele faz vista grossa. Dessa vez, parece que a situação foi um pouco exagerada. É por isso que Xiao Xuxin foi chamado para uma conversa. Xiao Xuxin sabia que estava errado. Não havia muita coisa para dizer. Como você já sabe, na idade da juventude e da inexperiência, o professor Lao Liu já deixou Xiao Xuxin sem palavras. Você acabou de admitir isso. Você realmente saiu do hotel com a colega ChSHNSHN. O professor Lao Liu começou a fofocar em voz baixa. Neste momento, não há outros professores no escritório. Mas sua expressão sorrateira faz a gente querer rir. E Xiao Xuxin só pode se defender com dificuldade. Quanto a essa questão do carvão, talvez algum aluno tenha entendido errado. Ou talvez tenhamos apenas passado em frente à entrada do hotel. Mesmo que seja verdade, não podemos admitir. Afinal, ele é um estudante agora. O professor Lao Liu não consegue distinguir se o que ele diz é verdade ou mentira.
Mas essa explicação até faz sentido. Na verdade, ele não queria aprofundar muito nesse problema. Afinal, as evidências sobre o carvão é apenas para entender a situação. Então, vamos deixar assim. Mas precisamos tomar cuidado. Você ainda é um estudante. Algumas coisas ainda não são apropriadas para a sua idade. Entendeu, certo? Entendeu, entendeu. Xiao Xuxen assentiu em entendimento, como um pintinho bicando arroz. Então você e a colega XSHN estão namorando? O professor Luliu ainda fez um comentário curioso. Bem, não é bem assim. CHSHNG hesitou. O professor Luliu ficou sem saber como reagir. Se é, é. Se não é, não é. Por que ainda está em forma de pergunta? Deixa pra lá, é normal da idade de vocês. De qualquer forma, contanto que não seja exposto. Nossa escola, embora não proíba relacionamentos precoces, também não os permite. Saindo do escritório do professor Luliu, CHSHNG suspirou aliviado. Da próxima vez, precisarei ter mais cuidado. Não quero ser visto pelos alunos novamente. Por que eu sinto que haverá uma próxima vez? CHSHNG ficou confuso consigo mesmo. Não foi incomodado pelo professor Luliu. Na verdade, isso também tem a ver com as notas de CHSHNG. As notas dele, embora não sejam as melhores, mas estão bem próximas. Afinal, sou professor. Geralmente a tolerância em relação a bons alunos é maior. Na vida passada, CHSHNG tinha algumas matérias em que se destacava. E ele realmente era um pouco fraco em inglês. Nesta vida, seu ponto fraco em inglês foi melhorado. Então ele agora está cheio de confiança. Ele correu para o banheiro para se aliviar. A ginástica entre as aulas também terminou. XCHSHNG voltou para a sala de aula. E, ao sair, presenciou uma cena estranha do lado de fora da sala. Uma certa beleza boba, com uma expressão claramente fria, mas que estava espiando discretamente a turma deles. Essa cena, claro, chamou a atenção dos colegas de classe, mas ninguém se atreveu a ir falar com ela. Afinal, ela é XSHNSHN. Ela é a beleza gelada da escola. Na visão de muitos, ela é sinônimo de frieza. Difícil de lidar. XCHSHNG ficou sem palavras. Diante de todos, ele foi lá e arrastou essa garota para longe. Todos se entreolharam, com expressões de choque. A beleza da escola e XCHSHNG parecem realmente ter algo acontecendo. XCHSHNG a puxou para debaixo da escada. Esse lugar é um bom esconderijo. Muitos casais costumam se esconder aqui durante os intervalos para se abraçar e se beijar. O que você está fazendo? A aula vai começar em breve. Não volto para minha turma. Por que você está indo para minha turma? XCHSHNG perguntou a ele. A bela idiota respondeu timidamente em voz baixa. Almoço. XCHSHNG achou que havia ouvido errado. Que almoço se come a essa hora? Um momento ao meio-dia. Ele entendeu. Você quer almoçar comigo ao meio-dia? A bela idiota acenou com a cabeça repetidamente. Isso fez XCHSHNG sentir como se tivesse terminado de assediar uma pessoa com problemas. Essa criatura ainda colou em mim, é a sensação. Isso conta como um problema? Uma culpa inexplicável tomou conta dele. Tudo bem, então venha. Ah, não é isso. A gente se vê na porta da escola. Xiao Xuxen mudou suas palavras. Porque ele lembrou que ainda tinha um mestre espiritual. Acomodá-lo. XCHSHNG então voltou para a sala de aula. Assim que entrou, ele novamente se tornou o centro das atenções da turma. Não há como evitar, aos olhos dos outros. Era a existência da famosa Bela, a Xiaolua da piscina. É difícil até tentar ser discreto. Desta vez, ninguém estava fofocando mais. Porque os fatos estavam claros diante de nós. Embora ainda houvesse pessoas que não acreditavam. Até mesmo se sentindo inconformadas. Como assim? Como esse cara conseguiu conquistar a formosa da escola? Mas todos apenas pensavam isso internamente. Não disseram em voz alta. Voltando para o seu lugar, aquele idiota do Shuhai se aproximou de forma abusada. Com uma expressão insinuante, fez gestos para o Xiao Xuxen. Fala logo, quero ver como você vai se defender agora. A formosa da escola veio até você pessoalmente. Como você conseguiu isso? Xiao Xuxen ainda não tinha falado. E então, o visitante inesperado apareceu. Zhen Jiai tinha uma expressão de confusão, parada na frente da sua mesa. Parecia que queria perguntar algo. Shuhai viu a situação. Ficou quieto e se afastou. Ela não queria se envolver nisso. Afinal, era uma pessoa com quem conviveu por mais de 10 anos em outra vida. Sabia muito bem qual era a personalidade de Zhen Jiai. Um pouco arrogante e orgulhosa. Foi abandonada por Xiao Xuxen no momento crucial.
Não é tão fácil esquecer essa história. Idiota! A aparição da Bela sem dúvida acelerou esse processo. Você e a Xixanxan. Zheng Jiayi mordeu os lábios. Parecia estar em dúvida sobre como perguntar. O Xiao Xuxin desta vida. Não quero ter mais envolvimentos com Zheng Jiayi.